e essa questão, inclusive, foi interessante para a gente avaliar. Em visita domiciliar da estratégia de saúde da família, é atendido um homem com 53 anos, ex-tabagista, consumo de 20 cigarros ao dia, que parou de fumar há 15 anos. Ele relata que foi submetido à colonoscopia há 3 meses, então recente, né, a partir de 50 anos, ok? Em razão de diarreia prolongada, quando se evidenciou uma lesão polipoide de meio centímetro no reto, tendo sido realizado polipectomia, cujo laudo anatomopatológico revelou um pólipo hiperplásico. Afirma não haver história de câncer coloretal na família. A classificação de risco para câncer coloretal nesse paciente é a estratégia de acompanhamento, visando o rastreamento desse tipo de neoplasia, conforme as diretrizes brasileiras são, respectivamente. Risco baixo ou moderado, e o que a gente vai fazer para esse paciente? Colonoscopia anual, ou vamos fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes? O que vocês acham que esse paciente é? Ele é um paciente de baixo risco ou de moderado risco? Porque essa questão, ela deu problema na época do concurso, tá? Inclusive foi mudado o gabarito. Por quê? Ótimo. Coloquem aqui o que vocês acham pela descrição. Eu estou recebendo que ele é baixo risco, né? E o que acontece? Por isso que isso fica, inclusive, de dica depois para a discursiva, que é importante. Vamos sempre seguir o quê? Sempre seguir as diretrizes, tá? Isso é importante para a gente, porque, assim, esse paciente, só pela idade dele, ele já entra como risco moderado, tá? O que a questão tentou colocar pra gente? Olha, ele não tem história familiar de câncer coloretal, o pólipo dele é um pólipo hiperplásico, ou seja, não é um pólipo que tem risco aumentado de adenocarcinoma, né? Então, o que ele quis te dizer? Que esse paciente é de baixo risco, mas, pela diretriz, a partir de 50 anos, o paciente, só pela idade, ele já é considerado risco moderado. Tá? Então, risco moderado, e a gente vai poder fazer essa pesquisa com pesquisa de sangue oculto, porque não tem nenhuma preocupação a mais com esse pólipo. Tá? Então, isso é uma coisa que fica até para a hora da discursiva. Né? Muitas vezes a gente tem que tentar ser o mais técnico possível e deixar um pouco a prática de lado. Muitas vezes esse paciente, eu recebi que está cortando o áudio, tá tudo bem? Confirmem aí para mim se agora ficou mais tranquilo. Muitas vezes, na hora da discursiva, a gente coloca bastante coisa da nossa prática. Né? A gente leva aquele caso para a nossa prática e fala o que a gente falaria. E esse paciente, é isso, é um paciente que você não fica muito preocupado. Mas pela diretriz, é isso, eles vão colocar como referência, vão colocar como resposta o que está na diretriz. Então a gente tem que tentar ser até meio chato com isso, de colocar o mais formal e o mais próximo do que tem na literatura. E foi por isso que essa questão mudou de gabarito e foi agora para a letra D de dado, tá? Então esse paciente foi considerado como risco moderado. E aí eu trago para vocês aqui, nos slides, uma atualização. Vamos só ver aqui que tem um resuminho que eu deixei para vocês, né? De acordo com a diretriz brasileira, de prevenção e rastreamento, enfim, os principais guidelines mundiais classificam como população de risco moderado para o câncer coloretal pessoas com idade entre 50 e 75 anos. Foi aquilo que eu falei para vocês. Esse paciente de 53 entra no risco moderado pela idade. Além disso, o que mais é considerado risco moderado pela diretriz? Ausência de história pessoal de adenoma ou câncer coloretal, ausência de história de doença inflamatória intestinal, história familiar negativa para câncer coloretal, história familiar negativa para adenomas, não tem nenhum quadro de polipose familiar, nada disso. Sendo assim, o paciente da questão ele é de risco moderado pela idade. Tá? Então, deixei aqui para vocês lembrarem. E tem uma atualização importante. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, essa aqui já não é deste ano agora, é do final do ano passado, né, de 2022, que teve uma atualização sobre o rastreamento do câncer de colo retal. Só que vocês têm que cuidar, porque as últimas diretrizes brasileiras, elas colocam ainda a partir de 50 anos. Mas o Task Force lá, que inclusive o INCA se baseia bastante, né, o Instituto de Câncer aqui do Brasil, ele mudou a faixa etária de rastreio, tá? A partir dos 45 anos agora. Antes era a partir dos 50. Agora, pacientes entre 45 e 49 vão ser incluídos nessa faixa etária para screening, né? Para rastreamento de câncer coloretal. Então, você pega, puxa um asterisco aí na prova, ou vai lá na parte de câncer coloretal e você anota que teve uma atualização aí em 2022 desse aqui, o Task Force, né? Mas que provavelmente a referência que eles utilizariam é essa aqui, porque é uma atualização. O INCA, se for olhar no site do Ministério da Saúde, ele coloca como referência esses guidelines internacionais e eles vão seguindo de acordo com isso, tá? Inclusive, no Ministério da Saúde, eles colocaram, olha, atente-se que por mais que as últimas diretrizes brasileiras estão a partir de 50 anos, o USPSTF aqui, que é esse internacional, ele acrescentou os pacientes entre 45 e 49, tá? Então, é algo que vocês podem colocar como atualização e que, se o Revalida acabaram considerando isso, a gente tem uma referência muito forte, inclusive do próprio site do Ministério da Saúde, para brigar contra. Mas isso aqui eu quero que vocês lembrem. Entre 45 e 49 foi incluído nesse rastreio de câncer coloretal, tá bom? E aí aqui eu coloquei uma colinha também, porque às vezes fica em dúvida. Ah, Lucas, ele tinha um pólipo. De que maneira que era esse pólipo? Ó, era um pólipo hiperplásico. É um pólipo que é tranquilo a princípio. Né? Então, um paciente que tem, aqui, foi lá, fez por causa de um sangramento, alguma coisa, e você viu menos de 20 pólipos hiperplásicos, que são menores do que 10 milímetros, né, do que 1 centímetro, você vai poder repetir essa colonoscopia só em 10 anos. Ou seja, o pólipo hiperplásico não é um pólipo que a gente se preocupa. Que é diferente do quê? É diferente de um adenoma serrilhado, de um pólipo que tem evidência de adenoma viloso, né, túbulo viloso,
com displasia. Tudo isso são características que nos remontam a uma maior preocupação, uma maior gravidade, e a gente vai ter que rastrear daí em 3 anos ou 1 ano, dependendo da situação. Aí eu deixei a colinha aqui para vocês, depois vocês podem treinar, que é bastante detalhezinho, não tem que se preocupar, só passar o olho, tá? Normalmente eles não pegam muito nesse ponto aqui no Revalida, tá bom? Show de bola, então, risco moderado, e a gente vai seguindo. Qualquer dúvida, como o Alex colocou aqui pra gente, né, pode colocar no chat, tá? Que daí a gente vai conversando. Questão de número 93. Um pré-escolar, aguardando um atendimento letivo, foi vítima de colapso súbito em ambiente intra-hospitalar. Então, paciente, você não está atendendo uma vítima de colapso em via pública. Você está dentro do ambiente hospitalar, tá? E ele parece inconsciente e está cianótico. De acordo com as diretrizes do suporte avançado de pediatria, né, o PAUS, deve-se inicialmente fazer o quê? Ele quer a medida sequencial. Avaliar a responsividade, se não houver resposta, chamar por ajuda. Logo após palpar pulso carotídeo, verificar a respiração simultaneamente, né, com o pulso. Se pulso carotídeo ausente, iniciar compressões torácicas de 15, em relação né, de 15 compressões para 2. Ou não. Vamos primeiro avaliar a responsividade, daí se não houver, chamar ajuda, mas aí a gente vai palpar pulso radial. É pulso carotídeo ou radial? É um pré-escolar, ó. É um pré-escolar. E aí? Chama por ajuda, vou avaliar a responsividade, avaliar o pulso radial, iniciar compressões de 15 para 2 ou 30 para 2. É isso aqui que está em jogo. O pulso, a ordem e a frequência em que você vai fazer, né? Tanto as compressões quanto as ventilações. E aí? Coloca para mim, isso aqui é importante, que eu quero saber o que vocês estão pensando. Porque essa aqui gerou bastante discussão também, por parte de vocês, saindo a prova, saindo o gabarito. A Maria já colocou letra A para a gente, mas alguém, me ajudem aí. O que vocês acham? Para eu saber se vocês estão atentos a esse detalhe, né? Das relações da frequência. Eu quero saber o que vocês achariam que seria a resposta correta. Deixa eu colocar aqui novamente para vocês. Screen aqui, foi. Eu recebi uma letra A. Mas alguém acha que a relação deveria ser 30 para 2? A partir de qual idade? Né, coloca uma idade, Mariângela, me ajuda. Qual idade que eu palpo, até qual idade que eu palpo o radial e depois eu tenho que palpar só o carotídeo? Qual que é o meu ponto de corte aí, que eu tenho que separar essas idades? Pode chutar. Pode chutar a idade. Eu vou trazer aqui para vocês. Ajudem a Mariângela aí. Certo? Letra A, então. Só recebi 15 para 2. Ok. Então vamos lá, vamos responder essas dúvidas, né? O que a gente vai fazer em sequência? E aí, vou trazer aqui para vocês, ó. Crianças de até 1 ano. Tá? O ideal é que a gente palpe o pulso braquial, da artéria braquial, tá? Então aqui a gente vai vir no braço e vai palpar o pulso braquial até 1 ano. Então 1 ano é o nosso ponto de corte para depois a gente partir para a carótida. E é como a gente faz normalmente nos adultos, né? A gente palpa o pulso carotídeo ipsilateral, ou seja, do mesmo lado que a gente está avaliando o paciente, né? Não é bom que a gente fique cruzando o braço, então estou avaliando o paciente aqui ao seu lado direito, como está aqui na imagem, então eu vou palpar o pulso carotídeo direito do paciente, tá bom? Certo? E aí, até 1 ano, as compressões devem ser feitas utilizando 2 dedos, né, se o socorrista estiver sozinho, ou com os 2 dedões e com a mão circundando o peito da criança, caso houver 2 socorristas, tá? E aí, as compressões devem ter uma profundidade cardíaca, né, de 1/3 do diâmetro e cerca de 4 centímetros. Já nas crianças a partir de 1 ano até a puberdade, que depois da puberdade, né, quando você visualiza pelo menos um broto mamário, um broto mamário na menina, e pelos axilares nos meninos, a gente já começa a ter o quê? A ter a CLS do adulto, tá? A gente sai aqui do pause e a gente vai seguir o ACLS do adulto. O BLS, SLS, enfim, né? E a gente vai fazer, nesses casos de crianças acima de 1 ano, que é a puberdade, a compressão com uma ou duas mãos, dependendo do tamanho da criança, tá? Porque dependendo do tamanho da criança, se for uma criança de 12 anos, você não vai conseguir circundar muitas vezes o tórax inteiro, tá bom? Com as mãos. Você vai ter que fazer com uma mão apenas, né? A compressão deve ter profundidade de 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax para crianças maiores, cerca de 5 centímetros. Certo? Então, nesse caso, aqui, se você lembrasse só disso, que era para ser carotídeo, você já matava. A letra B cai fora, né? A letra C cai fora, porque não é radial, e aí só sobra letra A ou letra D. E aí, assim, eu pergunto para vocês, se você está em âmbito hospitalar, o que ele tá te falando? Que você está sozinho? Não. Se ele te colocasse num ambiente em que você está em via pública, você poderia pensar, opa, eu estou sozinho, e aí eu vou ter que fazer o quê? 30 para 2. Mas o ambiente intra-hospitalar, ele basicamente está falando para ti, olha, você tem ajuda. Você tem com quem compartilhar. Ah, Lucas, mas às vezes eu sou o único médico. Tudo bem. Você não precisa de um outro profissional médico para te ajudar na ressuscitação, né? Você pode ter um técnico de enfermagem, enfermeiro, enfim, outras pessoas que podem estar te auxiliando. Então, ele quer dizer que você não está sozinho. E quando você está com 2 socorristas, nesse caso, você vai fazer 15 para 2, tá? 15 para 2. Então, com isso, a gente consegue matar a letra A. A Maria já estava corretíssima, tá? Primeira coisa, avaliar a responsividade, você chama criança. Se não houver resposta, você vai chamar por ajuda.
E esse chamar por ajuda não é só você gritar, parada, meu Deus, ajuda. Você pede o quê? O carrinho de parada, tá? E você tende a direcionar, você tende a olhar para a pessoa. Olha só, você busca o carrinho de parada, você pega a escadinha, se necessário, você pega o anteparo para colocar embaixo do colchão, tá? Você direciona a função. Não é só se desesperar e gritar, socorro, parada, alguém me ajuda. Não, tá? Você direciona, você vai ser o líder da parada, você vai direcionar. Você vai pedir exatamente o que você quer e para a pessoa que você quer, tá bom? Então aqui perfeito. Você vai avaliar a responsabilidade, não havendo resposta, chama por ajuda. Palpa o pulso carotídeo, verifica a respiração de modo simultâneo. Né? Não está respirando, está com pulso ausente, o que eu vou fazer? Começa as compressões torácicas. Lucas, mas assim que chegar o carrinho de parada, eu termino o meu ciclo completo? Não, não termino. Tá? Eu faço a medida mais importante nesse caso, que vai ser o quê? Que vai ser a desfibrilação, tá bom? Assim que chegar o carrinho de parada e tiver com as pás carregadas tudo certinho, tá bom? Então, nesse caso, letra A, e aí a gente não vai poder confundir essa questão de pulso braquial abaixo de 1 ano, pulso carotídeo acima de 1 ano, isso sim pode ser algo que eles venham a cobrar de novo, tá? Aqui é a técnica dos 2 dedos, eu trouxe para vocês, ó, nessa primeira imagem, nessa segunda, aqui com os 2 polegares, ó. Essa aqui é preferível, tá? Mas aí você tem que ter pelo menos dois socorristas, aí o que está fazendo a compressão vai ficar do lado do abdômen da criança para liberar a via aérea. E aí o outro profissional consegue agir na via aérea lá em cima, tá bom? Então aqui eu coloquei para vocês isso, né? O colapso foi súbito, não houve pulso, daí você vai solicitar o DEA, o desfibrilador, né? Iniciar a respiração cardiopulmonar. Quando há mais de um socorrista, aquilo que eu comentei com vocês, 15/2, usar o DEA assim que estiver disponível para checar o ritmo. Eu falei que a gente vai fazer a medida de desfibrilação, isso sendo um ritmo chocável, né? Caso não seja um ritmo chocável, aí você vai partir para a adrenalina o mais rápido possível. Isso foi uma coisa que uma aluna da mentoria me perguntou recentemente sobre a questão da adrenalina. Né? Algumas provas trazem isso, do quanto que você usa adrenalina quando você não tem um ritmo chocável, o mais rápido possível. Então anota aí para mim, porque isso aí pode ser uma coisa que eles venham a cobrar. Lucas, se eu tenho um ritmo chocável, eu tenho uma grande medida para fazer, que é desfibrilar o paciente. Se eu não tenho um ritmo chocável, eu quero que vocês coloquem aqui para mim. Edilson, Alex, que vocês estão focados aí, coloca para mim, quais são os 2 ritmos que não são chocáveis? E aí, se eu tenho um ritmo que é não chocável, qual que é a medida que eu tenho para fazer além das compressões? A adrenalina, a epinefrina. Né? Então, eu faço o mais rápido possível, porque é essa medida além das compressões que eu tenho. Coloca aí para mim quais são os 2 ritmos que são não chocáveis. Que você olha ali, ixi, esse aqui não vai dar para chocar. Ótimo. A Luciana já nos ajudou aqui. A ESP, né, que é a atividade elétrica sem pulso, e a sistolia. Perfeito. E aí você só tem que cuidar que eles fazem uma pegadinha às vezes, né? Eles colocam uma linha reta, e aí você tem que verificar aquela questão de cabos, ganho, derivação, para poder afirmar que é uma sistolia, tá? Porque às vezes é uma FV que você não está vendo direito, se aproxima, amplifica, e aí você dá de cara com a FV. Então, a linha reta você sempre tem que se certificar de que é uma sistolia, tá bom? Questão de paus, questão de ressuscitação, cai todo ano, tá? Por isso que eu tô batendo um pouquinho mais, e essa questão da adrenalina aí, de você ter que fazer o mais rápido possível, pode ser uma coisa que eles venham a cobrar de vocês, tá bom? Show de bola, então vamos seguindo. Se tiver alguma dúvida, você deixa aqui para mim. Questão de número 94. Questão de número 94 traz para a gente uma mulher de 19 anos que compareceu a uma unidade de emergência com dor em fossa ilíaca esquerda há 3 dias, mais intensa nesse mesmo dia. Negou febre e afirma ter relação sexual heterossexual utilizando-se de condom como meio de anticoncepção de forma irregular. Ou seja, ele coloca isso para você, você já sabe que tem risco do quê? Tem risco dela estar gestando. Ela usa um método que já tem baixa eficácia, de modo irregular. Então ele está querendo dizer o quê? Olha, ela tem risco de estar gestando. Refere que a última menstruação ocorreu há 45 dias, ou seja, está com atraso menstrual. Isso tudo está gritando para a gente que ela está grávida. Tá? Ao exame físico apresenta pressão arterial de 90/50, frequência cardíaca de 110. Então, provavelmente está sangrando por algum motivo, né? Você vê que está levemente hipotensa, está taquicárdica, temperatura de 36,7, abdômen doloroso em andar inferior, principalmente em fossa ilíaca esquerda. Olha só, com descompressão dolorosa. E aí, antes de terminar, eu já quero pedir para vocês, qual que é a condição da gineco? Sem a gente ler as opções, isso já tem que vir na tua cabeça. Que confunde os cirurgiões, que confunde a gente na própria emergência, que é um diagnóstico diferencial de abdômen agudo, que é específico das mulheres, né? Que muitas vezes os cirurgiões não vão ter aquela segurança de levar para a mesa com uma apendicite, com uma diverticulite, alguma coisa assim, porque tem esse diagnóstico diferencial que é importantíssimo. Ótimo, a Luciana está esperta, está rápida demais, gravidez ectópica. Sem a gente terminar de ler com essa história de atraso menstrual, de uso de método contraceptivo de baixa eficácia de maneira ineficaz, a gente tem que pensar nisso. Tá? Lucas, eu estou na 94, eu estou com pressa. Eu posso parar aqui e marcar a gravidez ectópica esquerda? Olha, entre não conseguir marcar as outras se você estiver no desespero, eu faria isso, tá? Mas vamos continuar, porque aqui a gente está para ganhar conceito em cima da questão também. Ao exame especular, nota-se sangramento discreto pelo orifício externo do colo, toque com dor, a palpação de região anexial esquerda, né? Útero intrapélvico e o colo fechado. Considerando-se o quadro descrito e os dados apresentados, o principal diagnóstico e a conduta adequada são, respectivamente,
gravidez ectópica esquerda, como a gente está conversando, solicitar o beta para garantir que seja esse ultrassom transvaginal, para eu avaliar. Provavelmente está sangrando, né? Mas qual que é o grau? Será que é roto completo? Como é que eu vou poder abordar? Né? Torção anexial esquerda, doença inflamatória pélvica, cisto roto de ovário esquerdo, mas doença inflamatória pélvica, DIP, eu não deveria ter febre, ter sinais de cervicite ali, né? Algum sinal, cervicite não, né? Mas ter uma secreção saindo pelo colo, algum sinal inflamatório, infeccioso, né? E, no princípio não me apresentou febre, enfim, não tem esses elementos, né? Torção anexial esquerda, a paciente vai ter atraso menstrual, o que ela teria esse sangramento, né? Então vamos lá. Que aqui, vocês já viram que daria para a gente fazer isso de já correr para a resposta. Mas eu trouxe aqui um resuminho bem legal para a gente sedimentar o que estamos conversando, né? Então aqui, ok. Qual que é a principal hipótese? Beleza, a gestação ectópica deve ser suspeitada em toda paciente que se apresenta com dor pélvica aguda e atraso menstrual. É a grande preocupação dos cirurgiões como diagnóstico diferencial nesses casos, né? Neste caso, a gente vai fazer ultrassom transvaginal que deve ser correlacionado com os níveis séricos de beta-HCG. Valores de beta acima de 1.500 demandam a visualização de saco gestacional intraútero. Caso contrário, o diagnóstico mais provável de gestação é ectópica. Vale lembrar que achados como instabilidade hemodinâmica e descompressão dolorosa sugerem ruptura tubária, o que indica laparotomia imediata. Tá? Lucas, se ela tiver com rotura tubária, eu sempre vou ter que fazer cirurgia? Me digam aí. Quando é uma gravidez ectópica rota, se a prova do Revalida trazer para você assim, sempre vão ter que fazer cirurgia? Será que a gente usa metotrexate para uma gravidez tubária rota? O que vocês acham? Me ajudem. Só para a gente ir pensando. Que a gente está diante do... Alguém colocou aqui para mim. Sim, sempre, sempre. Ótimo. Obrigado, Luciano. Mas sempre vai ter que ser laparotomia? Ou seja, vou ter que sempre abrir, né, cirurgicamente? Não, ótimo. Luciano está esperto. Pacientes em que eu tenho uma paciente estável, eu posso fazer uma salpingoplastia, se ela estiver estável, eu posso fazer por vídeo. Não precisa fazer laparotomia. Tá? Ótimo, ótimo. Isso aí mesmo. Então, vocês já estão entendendo esse raciocínio. Tem que sempre que o rota operar, mas não necessariamente isso indica laparotomia. Se eu tiver uma paciente que está com uma gravidez tubária rota estável, eu posso, ou não tem como eu fazer o tratamento medicamentoso, com metotrexate, eu posso fazer a videolaparoscopia. Perfeito, ótimo, é isso aí, tá? E essa ideia de 1.500 aqui é um beta-HCG que você sempre tem que lembrar, e quando o beta-HCG está maior do que 1.500, eu tenho que encontrar saco gestacional intraútero, senão é uma gravidez ectópica, essa gravidez está em outro lugar, né? Certo? E aí aqui ele colocou pra gente, ó, torção anexial esquerda. Será? Né? Não esperamos sinais de instabilidade hemodinâmica importante numa torção anexial simples. Né? Torceu ali, normalmente vai ter essa dor pélvica aguda e massa axial palpável, mas sem esse grau de instabilidade, tudo isso, né? Também não tem relação com atraso menstrual. Se foi aquilo que a gente falou, não menciona a presença de febre, corrimento vaginal, nada para a gente pensar em DIP. E por fim, essa ideia do cisto de ovário roto esquerdo pode cursar com dor abdominal e hemoperitônio, mas o relato de atraso menstrual fala mais a favor do que da gravidez ectópica. Tá bom? Então isso aqui fica de resuminho para vocês depois e a gente vai seguindo. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, essa aqui realmente ficava a letra A, tá? E para não acontecer isso de chegar no final da prova, tá com pouco tempo, entra aquela ideia que eu sempre reforço toda a aula com vocês. As questões que são muito grandes, a gente pula direto para dar uma espiada primeiro nas assertivas, ver o que ele está falando e depois a gente volta para marcar a correta. Tá bom? Tudo certo? Me deem um ok aí, está tudo bem? Não, nenhuma dúvida? Qualquer coisa eu anoto aqui para a gente aprofundar um pouco mais. Se alguém de vocês se sentiu inseguro com essa questão do tratamento da ectópica, coloque para mim, no próximo a gente aborda, né? Nas próximas aulas vai ter esses aprofundamentos, coisas que vocês perguntaram, tá bom? Aqui, a Ila perguntou sobre ritmos chocáveis, né, na parada. Então, isso é interessante que na parada com ritmo chocável, a primeira droga que você faz vai ser a adrenalina, da mesma forma, tá? Isso eu vou trazer para vocês também a ressuscitação cardiopulmonar do adulto, tá? A CLS que sempre cai bastante, né? Mas a nossa segunda droga, ela pode ser a amiodarona ou a lidocaína, tá? As duas têm igual efetividade, eficácia no caso, né, na prática. Mas a amiodarona acaba sendo mais fácil, né? A gente faz 300 miligramas na primeira vez, e depois, no ciclo seguinte, a gente repete a adrenalina, né, 3 a 5 minutos depois. Normalmente é um ciclo de adrenalina, aí depois você faz a amiodarona, depois você faz a adrenalina de novo, e você faz metade da dose desse antiarrítmico, né, que pode ser ou a amiodarona ou a lidocaína, tá bom? Então a resposta é amiodarona ou lidocaína como segunda droga, como droga antiarrítmica. Mas a primeira droga é sim a adrenalina, assim como é para o não chocável, tá bom? Mas eu vou trazer o algoritmo, isso fica bem mais legal a gente colocar em situações da prática, mas aí vocês têm que conversar mais comigo, né? Vamos lá, ajudem a Luciana. Hoje a Luciana está carregando o time nas costas. Simbora, questão de número 95, né? Traz pra gente um médico de família e comunidade que atende pela primeira vez um paciente com queixas de dispneia moderados e esforços, tosse persistente, que piora pela manhã e episódios de sibilância. O paciente traz resultados de exames solicitados por outro serviço, entre eles encontram-se uma espirometria e uma TC de tórax que diz terem sido solicitados para investigar enfisema pulmonar, pois é fumante. Ao avaliar a TC, o médico fica em dúvida com relação à imagem, que poderia sugerir um câncer de pulmão,
e decide discutir o caso com outros profissionais no grupo de aplicativo de troca de mensagens. Que aplicativo é esse? O WhatsApp, né? Ah, Lucas, eu só uso o Telegram. Tudo bem, né? Aplicativo de troca de mensagens. E aí, essa é uma questão de ética médica, né? A respeito dos aspectos da ética médica relativa ao uso desses grupos de aplicativo de troca de mensagens, é correto afirmar o quê? Permite-se o uso de grupos recreativos de aplicativo de troca de mensagens, formado apenas por médicos registrados no Conselho de Medicina, desde que seja feita a ressalva de que os dados compartilhados sejam mantidos em sigilo? E aí, pode esses grupos, o Código de Ética Médica, ele permite que isso existe? Ou isso é meio sigiloso, assim, no sentido de a gente estar fazendo algo antiético, né? B. É permitido o uso de aplicativo de troca de mensagens exclusivo para discussão de casos, formado apenas por médicos registrados nos conselhos, desde que haja expressa autorização do paciente para compartilhamento de suas informações. Então, você não pode compartilhar todo o caso, somente os casos em que o paciente permite o compartilhamento do caso, né? É permitido o uso de grupo exclusivo para discussão de casos, formado apenas por médicos, enfim, registrados, desde que se mantenha o caráter confidencial das informações compartilhadas. Ou será que é em uso grupo recreativo de aplicativo, né? Ah, você está usando ali para mandar o grupo do centro de saúde, eventualmente que você sai, que você joga bola, tem uma foto, eventualmente, de um aniversário, de uma... Pode ser um grupo que tem esse caráter misto, é um grupo que tem que ser única e informalmente direcionado para discussão de casos. O que vocês acham? E é aquilo que eu falei para vocês. Não tragam isso para a prática, tá? Isso é um erro que muita gente acontece quando a gente está conversando, principalmente sobre as discursivas. Ah, Lucas, na minha prática, o que a gente faz? Cuidado com a prática. Muitas vezes a gente faz coisas erradas na prática. Até porque pouquíssimos médicos leem o código de ética de maneira íntegra, né? De ler tudo de cabo a rabo, apesar de ser um livrinho pequeno, pouca gente lê. Então, cuida com a prática, cuida que a gente faz muita coisa errada. Mas nesse caso, dava até para matar. O que vocês acham que é aí? A gente pode usar de modo recreativo? Vai ter que ser única e expressamente um grupo voltado para a discussão de casos? Aí tem aqui não está compartilhado, né? Ótimo, a Maria Angela me ajudou, aqui letra C estão marcando. Então vocês acham que tem que ser única e exclusivamente para aquilo. Luciana também, letra C. Perfeito, isso aí mesmo, tá? É permitido o grupo, mas não pode ter outro caráter que não seja única e exclusivamente de discussão de caso, tá? Então se tem aquele colega médico de vocês que gosta de fazer gracinha, que fica mandando meme, coisa que não é de caso para um grupo que é para aquilo, você conversa com ele, para de mandar, ou você exclui do grupo, né? Porque não é permitido, tá bom? Continuando então, questão de número 96, uma questão que foi complicada por ser uma decoreba, né? E aí eu vou aqui direto para vocês para a gente se situar, para ver onde é que a gente está conversando. Nesse caso, de acordo com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB, Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica, recomenda-se o quê? Então ele está falando de ventilação mecânica, ele quer fazer ele está querendo que eu faça o quê? Tráqueo após 14 dias de IOT, de intubação orotraqueal, tráqueo depois de 7 dias, ou acrílico, que demora até 7 dias da intubação, ou estubar e iniciar a ventilação não invasiva após 14 dias. Se estuba e já inicia a VNI, e aí? O que vocês acham? Vamos ler o caso, né, para a gente poder se situar. E é importante dizer que a medicina intensiva, que é a matéria de intensiva, ela tem caído cada vez mais no Revalida, principalmente depois do Covid, enfim, que a especialidade ganhou bastante repercussão, né? Então tem ganhado bastante força. Um homem com 22 anos, pesando 75 quilos, sofreu múltiplas fraturas e contusão pulmonar em acidente automobilístico, evoluindo com SARA, né, síndrome de angústia respiratória do adulto, e sendo em ventilação mecânica há 7 dias. Apresenta escala de coma de Glasgow menor do que 8, né? Então está entubado o paciente, né? A ausculta pulmonar, observa-se murmúrio vesicular presente, diminuído em base associado a estertores finos em base. A radiografia mostra imagens sugestivas de consolidações difusas em pulmão direito e esquerdo, típicas de SARA, com infiltrado intersticial difuso. A testa de creme demonstra imagem compatível com hematoma subdural à direita, que a gente conversou, do epidural, subdural já. Esse subdural é aquele que acompanha com cavidade, né? O paciente apresenta aí um pH de 7,35, pressão arterial de PCO2, né, de 45, PO2 de 85 e um bica, né, um bicarbonato de 24. Então, o que a gente faz? Vamos fazer ataque depois de 14 dias intubado? E aí? Ou vamos fazer um ataque precoce até 7 dias de intubação? O que vocês acham? Essa aqui é um pouco mais difícil, né? Tá sedimentado. O que vocês pensam, enfim, que seria o mais prudente para a gente evitar complicações do uso da IOT de longo prazo, né? O que vocês diriam? A Maria Angela colocou letra B para a gente. Olha, Lucas, segundo o que colocaram, então vamos fazer ataque precoce até 7 dias de intubação orotraqueal. Vamos ver aqui que eu trouxe para vocês alguns trechos dessa diretriz de ventilação mecânica. E presta atenção, porque alguns outros mecanismos disso aqui podem estar caindo, né, algumas outras indicações aqui podem estar caindo na próxima prova. Então, vamos lá. As diretrizes, trauma raquimedular. Realizar tráqueo precoce, até 7 dias. O trauma raquimedular cervical alto, C5 ou acima, é um fator preditor independente da necessidade de ventilação mecânica prolongada. Então, sabendo que esse paciente vai precisar ficar em ventilação mecânica por muito tempo, eu vou, já de início, né, dentro da primeira semana, já fazer a traqueostomia, tá bom? TCE, olha só, nosso paciente tem um TCE grave, Glasgow abaixo de 8, hematoma subdural, o que fala aqui, Realizar traqueostomia precoce até 7 dias.
para aqueles pacientes que necessitam de suporte ventilatório prolongado. Você tem dúvida que o nosso paciente aqui, gravíssimo, com SARA, com hematoma subdural, Glasgow baixo de 8 rebaixado, ele vai precisar de uma ventilação prolongada? Não tem dúvida. Então a gente vai fazer o quê? Como foi colocado nos comentários, traqueostomia precoce até 7 dias de intubação orotraqueal, tá? A gente viu muito isso na pandemia, né? Essas complicações pós-intubação, pacientes com disfonia, pacientes com estenose pós-intubação, né? E aí se trata com corticoide, é difícil, tem que fazer reintubação, enfim, é complicadíssimo, então a gente foi sedimentar a ideia de fazer uma traque precoce para esses pacientes, tá bom? Ó, internado por causas clínicas, recomendação aguardar até 14 dias, porque a gente tem uma expectativa de melhora maior para a realização de traqueostomia, uma vez que o procedimento precoce não reduz a mortalidade em 30 dias. Tampouco reduz o tempo de UTI. Mas pacientes cirúrgicos, né, trauma raquimedular, TCE, como é o caso do nosso paciente, a gente deve fazer a traque precoce. Tá bom? Show de bola? Vamos seguir então. Se não tiver nenhuma dúvida, qualquer coisa você coloca aqui para mim. E estamos chegando na questão de número 97. A questão de número 97, vamos ver, enunciado grande, né, aquela ideia do enunciado grande, e a gente vai correr direto para onde? Direto para as alternativas. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica de abdômen agudo, o quê? Opa, já vou saber o que eu vou procurar. Ou é perfurativo por uma úlcera, ou é inflamatório por pancreatite, ou é obstrutivo por obstrução intestinal, ou isquêmico por isquemia mesentérica. E aí, presta atenção agora, né? Alex, Ila, Luciana, Edilson, todo mundo, me ajudem. Eu quero saber o que vocês acham que é a hipótese dessa questão, tá? Porque gerou bastante discussão na época também, é uma questão de certa forma difícil, por trazer alguns elementos, um pouco de um lado, um pouco de outro. Então vamos ler juntos aqui para que vocês possam me ajudar a encaixar em algumas dessas aqui. Um paciente com 65 anos, paciente idoso, então, procurou a unidade de pronto atendimento com queixa de ter acordado com dor abdominal súbita, difusa, de intensidade crescente. Então foi uma dor súbita. Quando ele fala isso, eu penso em evento vascular. Tudo que é súbito, muito rápido, acordou o paciente, ele conseguiu te dizer o horário, começou a dor, isso me lembra evento vascular. Tá? Enfim, conta que fez uso de medicação sintomática e apresentou 2 episódios de vômitos. Opa, quadro de dor abdominal difusa, com vômito, começa a pensar em apendicite, começa a pensar em pancreatite. Até mais pancreatite, ela tende a ser mais súbita do que a apendicite, né? A apendicite tende a ser difusa, vai progredindo, mas de maneira mais gradual, né? Mas enfim. Relata tabagismo, consumo de 60 maço-usana e etilismo. Olha só, isso aqui é fator de risco para quê? Para evento tromboembólico, né? Esse paciente pode ter a doença aterosclerótica. Além das seguintes comorbidades. E o etilismo aqui é fator de risco para quê? Para pancreatite aguda, né? Para pancreatite aguda. Além das seguintes comorbidades, hipertensão arterial, tem os de atenolol, losartana, aspirina, civastatina, infarto agudo do miocárdio há 10 anos, ou seja, já teve evento tromboembólico passado. Acrescenta que passou por uma cirurgia prévia de urgência de úlcera do estômago há 18 anos. Ao exame físico, isso aqui ele quis plantar a ideia de talvez, olha só, um quadro obstrutivo, mas até agora não me parece, não tem parada de eliminação de flatos, fezes, distensão abdominal, não tende a ter uma dor tão súbita e intensa dessa forma, né? Ao exame físico apresenta ser obeso, em regular estado geral, agitado. Registro, não sei ainda, PA de 60%, frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, tá? Frequência respiratória de 20 incursões respiratórias por minuto, temperatura axilar de 37,8, é uma febrículazinha. Estando o paciente ictérico, olha só, ictérico, corado, desidratado, uma cruz em 4 com o abdômen normotenso, doloroso, a palpação difusamente, sem sinais de irritação peritoneal. Então é uma dor muito intensa. Abdômen muito doloroso, mas assim, o exame físico não tem tanta coisa assim, né? E aí, resultado laboratorial, hemoglobina de 13, leucócito 14.000, tem uma leucocitose. A amilase aumentada, mas é uma amilase que não está 3 vezes acima do limite. Né? Lipase levemente tocada, proteína C reativa a 8, gasometria de 7,32, lactato de 27. E agora, minha gente, o que é isso? Ah, Lucas, obstrutivo, você já falou que não está aparecendo muito, né? Não tem parada de eliminação de gases, de flatos, enfim, distensão, não parece muito. Ah, Lucas perfurou há 18 anos, tá? Mas quando a gente tinha 18, né? Isso, com 18, não, há 18 anos, há 18 anos. Mas não me parece o quadro agora, né? E agora, minha gente, quero que vocês coloquem para mim. Vocês marcariam inflamatório por pancreatite aguda ou isquêmico por isquemia mesentérica. É vocês lá no dia da prova, e aí? Pô, tô recebendo. 3, ótimo, vamos ver. Ótimo, vocês estão comigo, então. Eu recebi em peso, isquemia mesentérica. E eu concordo com vocês, tá? Infelizmente, o gabarito foi B, o gabarito foi pancreatite, tá? Mas a gente entrou com recurso na época, ajudei a elaborar o recurso, a banca não deu, infelizmente. Deixa eu até ver aqui, é questão de número 97. Acho que eles mantiveram mesmo a letra B, 97 letra B. Isso, letra B. Mas assim, deram como letra B, mas super poderia ser letra D, tá? Eu concordo com vocês. Essa aqui foi a minha crítica à prova, essa aqui foi a única que eu acho que eles deveriam ter considerado o gabarito para considerar as duas, ou pelo menos anulado a questão, porque não pode ter duas corretas, enfim, pelo edital, né? Mas essa aqui eu concordo com vocês.
ele colocou um paciente idoso com dor súbita, histórico de evento tromboembólico prévio, tem fator de risco. Lucas, ele tem icterícia aqui, né? Essa icterícia pode ser, eventualmente, um cálculo que impactou, né, por uma causa de litíase biliar a causa da pancreatite aguda? Pode. Mas a amilase não está, ele teria o critério clínico, mas ele não fecha critério laboratorial. A amilase não está 3 vezes acima do limite superior da normalidade. Lembra que para fechar a pancreatite eu tenho que ter o quê? 2 de 3 critérios. Quais são os 3 critérios? Olha, Lucas, os critérios são a dor típica, né? Uma dor em faixa, irradiando para o dorso, associada a vômitos, enfim, uma dor de pancreatite, né? Associada aqui a aumento de 3 vezes acima do limite superior da normalidade de amilase ou lipase. Amilase ou lipase. Nesse caso, não fecha o critério laboratorial. E o terceiro critério, só para a gente fechar, é achado de pancreatite na tomografia, tá? No exame de imagem. Mas nesse caso, Lucas, a icterícia me leva mais para aquele lado. Mas tudo bem, tem evento tromboembólico, né? O fato de não fechar. Então, assim, essa aqui é a minha crítica. Eu concordo com vocês. Para mim também seria, né? Caberia a ideia de isquemia mesentérica. Eu até coloquei aqui para vocês, ó. Abdominormotenso, dissociação entre a percepção dolorosa e o exame físico, é aquilo que a gente aprende. O paciente tem uma dor muito intensa, e no exame físico não é tudo isso. Ele não tem irritação peritoneal. Porque a isquemia aconteceu, a isquemia ela é rápida, mas a necrose ela demora um pouco para aparecer. Então, quando se estabelecer a necrose, que a gente vai ter essa irritação peritoneal. Mas no momento não aconteceu isso. Tá? Aqui os laboratórios nos revelam discreta leucocitose, hiperamelasemia e acidose com hiperlactatemia. Lucas, ele tem lactato aumentado, lactato ódio 27. Isso é indicativo para a gente de metabolismo anaeróbio. Mais uma coisa que falaria a favor de evento isquêmico. Tá? Lucas, o lactato não pode ser por lesão celular? Pode. Né? Na pancreatite está causando lesão celular? Pode liberar lactato? Pode. Mas isso é um clássico de o quê? De estar presente em abdômen isquêmico. Tá? É isso normalmente que eles colocam. Importante notar que os valores de amilase e lipase descritos pela banca são inferiores ao corte de 3 vezes acima do limite superior da normalidade. Então, por essas e outras razões, que para mim o melhor diagnóstico seria a letra D, e eu concordo com vocês. Então, Lucas, quer dizer que o examinador recebeu bastante críticas, bastante recursos na época, sim, inclusive vários foram meus, mas provavelmente nessa próxima prova, então ele vai fazer uma questão de abdômen isquêmico, né? Ele ficou ressentido e eu tô prevendo isso. Anota aí para mim. Abdômen isquêmico vai ser a nossa aposta para a próxima prova aí, tá? Do Revalida que está por vir. Considerando que o examinador tenha ficado... Você percebe que ele não anulou a questão, deveria ter anulado, né? Foi por birra da parte dele. Então, provavelmente, próxima prova, nós vamos ver aí um caso de abdômen isquêmico e você vai lembrar de mim lá na hora da prova falando sobre isso. Além disso, trouxe para vocês um plus aqui, um bônus sobre qual que é a frequência. Qual que é o tempo que a gente faz o ultrassom de segmento de um aneurisma de aorta abdominal, tá? Então, ó, estamos saindo do quadro de abdômen isquêmico e vamos falar agora um pouquinho, só um bônus, né, que está dentro da ideia de cirurgia vascular, sobre aneurisma de aorta abdominal, tá? Tá? Estamos saindo da questão, ó, um bônus só de algo que eles gostam de cobrar eventualmente. Aneurisma de aorta abdominal. Você foi lá e a partir de 5.5, eu sei e você sabe que é cirúrgico. Então você anota. Lucas, quando tiver lá 5.6, 5.7, 6, 6 e 2, eu sei que é indicação cirúrgica. A única indicação cirúrgica é o tamanho acima de 5.5? Não. Tem outras, né? Paciente com sintomas, paciente com um aneurisma de aorta abdominal que seja sacular, que tem maior chance de ruptura. Tudo isso indica cirurgia, né? Agora, e Lucas, se ele tiver 4 centímetros, o que eu faço de aneurisma? E agora? E se ele tiver, Lucas, 3,5 centímetros? Eu tenho certeza que vocês pegaram um paciente recente com aneurisma de aorta abdominal para fazer segmento. Isso é algo frequente na nossa prática, né? Então vamos lá. Essa é a colinha para vocês anotarem. Entre 2.6 e 2.9 a gente vai fazer ultrassom a cada 5 anos. 3 a 3.4 a cada 3 anos. 13,5 a 4,4, ó, você já viu que deu um salto maior a cada 12 meses, a cada ano, né? E 4,4 a 5.4 a cada 6 meses. Lucas, e depois? Acima de 5.5 é cirurgia. Né? Acima de 5.5 é cirurgia, tá? Eu quero que vocês anotem isso aí, tá? Anotem. Porque é algo que eles podem cobrar. E existe muita chance aí dentro do escopo da cirurgia vascular, é algo que é bastante evidenciado aí pra gente. Tá bom? Certo? Seguimos então. O que vocês acham? Vocês se convenceram que era pancreatite ou se mantém no abdômen agudo isquêmico? Que essa foi a única que a gente discordou do gabarito até agora do Revalida, né? O que vocês acham? Lucas, não, me vendi, eu acho que concordo com a banca, é pancreatite. Existe essa possibilidade, é um diagnóstico diferencial, né? Mas certo, então. Seguindo, questão de número 98. Estamos chegando ao finzinho da prova. Aguenta firme aí quando bater uma horinha do intervalinho para vocês tomarem uma água, tá? Questão de número 98. Traz pra gente uma criança com 2 anos do sexo feminino com síndrome de Down, que comparece à unidade básica de saúde para acompanhamento do estado nutricional. A respeito da avaliação nutricional de crianças com síndrome de Down, assinale a opção correta. O peso ideal para crianças obesas com essa síndrome de Down é utilizado para estimar as necessidades nutricionais? Então, assim, uma criança que está com obesidade, a gente vai utilizar o peso ideal dela? Será que a gente não vai estar deixando essa criança passar fome, né, com carência nutricional muito importante, se a gente considerar o peso ideal? Né? A ideia não é
que a gente, quando vai fazer essa orientação nutricional, que a gente faça um quadro de deficiência, de déficit calórico muito grande na dieta. Né? Você vai escalonando um pouquinho, e para isso você tem que considerar o peso atual da criança, e não o peso ideal. Né? Senão você vai deixar ela com uma carência calórica muito intensa. Então, essa aqui, a princípio, a gente joga fora. B. O peso corporal é utilizado como um dos marcadores diretos da massa proteica e de reservas de energia em crianças com e sem síndrome de Down? O que vocês acham? Me parece que está muito boa, né? As curvas antropométricas específicas de desenvolvimento para faixa de idade devem ser consultadas para crianças com síndrome de Down. Ou seja, essas crianças, elas têm acompanhamento, gráficos de segmento de ganho ponderastadural específicos para elas. Sim ou não? Ah, Lucas, parece bom, né? Que eu não vou querer jogar ela para um gráfico de criança normal, que não seja trissomia de 21. Pode ser que ela dê baixa estatura o resto da vida, né? E ela está se desenvolvendo bem dentro do espectro da síndrome. E aí, o que vocês acham? Concordo comigo? Letra C? E D, as crianças com síndrome de Down, assim como os adultos, podem ter a sua altura estimada pela extensão da perna esquerda. Com certeza não. Né? Ótimo, a Maria Ângela concordou comigo, então, tranquilo. Se não tivermos a Luciana também, então agora podemos seguir adiante. Tá? Tem um aval de vocês. Questão de número 99. Questão mais clássica impossível, né? A questão que, assim, se você não anotou esse quadrinho que eu trago para vocês ainda, eu vou puxar a orelha de vocês, tá? Vocês vão ficar com peso na consciência, porque isso aqui vai estar na prova. Né? É preventiva, Papa Nicolau, é citologia oncótica, isso aqui vai cair com toda a certeza do mundo. Ao receber resultados de citologia realizados em mulheres de determinada comunidade, unidade básica de saúde, uma médica verifica que os resultados do exame de 2 delas apresentaram lesão intraepitelial escamosa de alto grau. O que é isso aqui? Coloca a sigla aí para mim, vamos ver se você está ligado. Procura aí no resuminho, o que é isso aqui? Isso aí é lesão intraepitelial de baixo grau, LIBG, isso aqui é ascos, o que é isso aí? Ah, Lucas, eu me confundo. Tem que saber a descrição, a sigla e a orientação, né, de repetição ou não do exame. Ao entrar em contato com essas mulheres, a médica deve solicitar o quê? Vamos retornar ao BS com 6 meses para repetir? Retornar imediatamente para repetir? Procurar atendimento secundário para realizar colposcopia? Procurar atendimento secundário para a realização de cirurgia de conização? E aí? Vamos ver o que vocês colocaram aqui para mim. Ótimo! Maria Angela Luciana estão voando. HCIL. E HCIL, né, essa coisa de raia aí, de alto grau não é bom. Alto grau não é bom. O que vocês fariam? Repete agora, Lucas. Não é bom, né? Vamos repetir agora. O que vocês acham? Letra B? Se não é bom, vamos repetir de novo. O que vocês acham? Ou não? Colposcopia, ótimo. Não tá bom. A citologia, ela é um exame de quê? Ela é um exame de rastreamento, tá? Por isso que vocês não cometam isso aqui, é um erro, que eu vejo às vezes, porque é herança do passado, né? Tem gente que vai lá e coloca como resultado da citologia oncótica NIC1, NIC2, NIC3, isso não é resultado de citologia, tá? Citologia oncótica V-célula, para a gente dar o diagnóstico de neoplasia intracervical, né? 1, 2 ou 3, isso é diagnóstico, isso é patológico, isso aí é através de colposcopia, que a gente tira um pedaço, faz biópsia e analisa, tá bom? É resultado de patologia, tá bom? Então, se isso estava na tua cabeça, você joga fora. NIC 1, 2 e 3 não é coisa de citologia oncótica, é coisa de biópsia, de patologia, que a gente vai ter que analisar o tecido como um todo, e não só as células do esfregaço, tá bom? Então, ó, isso aqui pra gente é procurar atendimento secundário para realização, na verdade a gente vai encaminhar a paciente, né, para colposcopia. E aí, é esse resumo aqui que eu quero que vocês tenham gravado na cabeceira da cama de vocês, no papel de parede do quarto, no plano de fundo do celular, do computador, isso aqui tem que estar decorado. Paciente, lesão, ó, aqui, ó, lesão intraepitelial de alto grau, ou seja, HCIL, isso é colposcopia. Lucas, ascos, depende. O paciente tem 25, 26, 27, 28, 29 anos, vai repetir em 1 ano. Se ela tem menos de 25, vai repetir em 3 anos. Se ela tem a partir de 30 anos ou mais, 6 meses. Isso aqui tem que estar bem decorado. Principalmente essa diferenciazinha aqui, ó, entre LCIL e ascos. Isso aqui é importante, porque isso aqui eles fazem a pegadinha. Ah, Lucas, eu confundo, não tá mais na hora de confundir. Já estamos batendo, né, na hora da prova que isso aqui tem que estar decorado. Então, Lucas, se ficou um pouco inseguro, dá uma lida boa nisso aqui para gravar, tá bom? Principalmente LCIL e ascos, essa diferença é importante, tá? Certo? Show de bola? E esse ascos aqui, um dia me perguntaram, ah, Lucas, por que o LCIL, você, a partir de 25 anos, né, você já fala que tem que ser 6 meses, mas o ascos você dá até um tempinho a mais de lambuja ali entre 25 e 29, porque viu-se que o ascos ele tende a regredir de maneira mais comum, né? Então ele regride muitas vezes, essa atipia foi um erro de avaliação e esse critério está normal, tá? Então o LCIL é garantido que é uma lesão intraepitelial de baixo grau. Agora o ascos, nessa atipia, às vezes pode ser até um erro. E, mais comumente, mais frequentemente, principalmente nessa faixa etária, entre 25 e 29, ele regride de maneira mais importante. Tá bom?
Tranquilo, gente? Letra C aqui. Vamos seguindo para a questão de número 100, então, né? Aquela questão última, né? A saideira para a gente, para bater quase uma horinha aí de aula para dar aquele intervalinho. Vamos lá, então? Manter o gasto é a última questão aqui, depois a gente vai para as discursivas, tá? Questão de número 100. Traz para a gente uma médica que iniciou suas atividades em uma equipe de saúde de família de um grande centro urbano. Na sua primeira reunião de equipe, questionou de que forma os trabalhadores organizavam seu processo de trabalho para compreender as especificidades e as necessidades da população da área distrita. Né? O que é a área distrita? É a área que é competência daquela ESF. Do ponto de vista dos determinantes sociais da saúde, os profissionais participantes da reunião não conseguiram responder essa pergunta. Ixi, vamos ter que planejar melhor isso aí. A seguir é apresentado o modelo de determinantes sociais da saúde, proposto por Dahlgren e Whitehead. Né? E aí você tem aí os determinantes sociais, né? Em que você tem idade, sexo, fatores hereditários, estilo de vida, rede social, essa questão de que o ambiente é importante, a tua habitação, água, esgotos, né? A questão de educação, ambiente de trabalho, condições de vida e trabalho. E as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Tudo isso é importante ser considerado de maneira igual. Não é um que vale mais, não. Você avalia de maneira concomitante e todos são importantes para esse bem-estar. Considerando o modelo de determinação social da saúde apresentado, os profissionais da ESS deveriam considerar que apenas os fatores genéticos, estilo de vida e redes sociais e comunitárias devem ser avaliadas para se reconhecerem as especificidades da população da área distrita. Só isso. Então, por que a gente tem todas essas avaliações, né? Pensa, eu sempre falo para vocês, né? Deixa eu voltar aqui rapidamente. Que a ideia das questões de preventivo é sempre essa ideia de englobar, de ampliar, de considerar o todo, não é de excluir apenas. Isso aí você já fica meio assim, tá? Sempre as questões vão ter esse cunho mais integrativo, de universalização, bom? Então sempre é importante vocês ficarem atentos quanto a isso. Tudo que fala apenas, Lucas, mas ele está citando alguns. Tudo bem, mas e os outros, né? Vamos voltar aqui então. Só para reforçar essa ideia, sempre quero que vocês tenham isso na cabeça. Sempre lendo a questão de preventiva vai vir essa ideia, né, mais ampla, integral, enfim. Entender que apesar das condições de vida e trabalho serem importantes para os determinantes, né? Elas não influenciam ou orientam as atividades desenvolvidas no território. Como assim? Você está ali pela população, né? E a saúde como um todo não é só as questões médicas no sentido da patogenia da doença, né? O ambiente às vezes pode ser um estressor. Né? Esse paciente pode estar inserido num ambiente de tráfico de drogas, num histórico familiar de agressão. Tudo isso é importante considerar. Considerar que os fatores hereditários, estilo de vida, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais são os fatores mais importantes? Não, lembra aquela ideia, são igualmente importantes, tá? Entender que os indivíduos, suas características individuais de idade, sexo, fatores hereditários estão na base do modelo, e os estilos de vida individuais estão situados no limiar entre os fatores individuais e os determinantes de saúde. Então, essa aqui é melhor, que dá essa visão um pouco mais ampla, integrativa, né? De que todos fazem parte, de que todos estão agregados nessa ideia. Tá bom? Fechando 13 e 27. Dá uma respirada. Minha água tá acabando aqui. E agora a gente vai para as discursivas, tá? Eu vou deixar já a primeira discursiva aqui, mas a gente vai dar uns 3, 4 minutinhos, coisa rápida, só para tomar uma água, repor, né, a água, ir no banheiro rapidinho, e a gente volta com um gasto total, tá? É sempre aquela ideia de uma entrega, a gente fazer valer esse momento aqui. Então, sempre que tiver alguma dúvida, alguma pergunta importante que você coloque aqui para mim, principalmente nas discursivas, para eu entender o que você responderia, tá? Vou deixar aqui, cadê? Discursiva aqui, não. Até daí eu deixar a primeira questão. Lucas, eu tô no pique. Tô no pique aqui, não preciso de intervalo, tudo bem. Mas quem quiser ir no banheiro, pode ir, tranquilo. Eu vou deixar a primeira questão aqui aparecendo. Vamos vir aqui. A primeira questão da discursiva aqui aparecendo. E aí, quem quiser já tá no pique, já vai lendo. Bem tranquilo, tá? Tá aqui a primeira questão. Tá bom? Mas pode ir tranquilo pro banheiro rapidinho, a gente já volta.
Voltando. Me deem ok, estão todos aqui, para a gente dar continuidade. Rapidinho, né? Me deem ok aqui para eu saber que vocês estão aqui para a gente recomeçar todo mundo junto. Pelo menos boa parte. Vamos lá. Maria Ângela, ok. Ótimo, ela também me ajudou aqui, ok. Ótimo. Deixa eu ver pela câmera aqui se vocês estão por aqui. E assim, minha gente, ó, questão discursiva é muito isso. O Gil está aqui, ok. Recebi ok. Vou esperar mais um minutinho, coisa rápida. Assim, a discursiva, ela é importante que eu saiba o que vocês colocariam, né? Porque às vezes vocês vão explicar aquela situação ali e eu vou poder entender se aquilo cabe ou não cabe, tá? Eu sei de antemão algumas coisas, algumas respostas que alguns alunos colocaram na prova passada, que aí vieram perguntar, Lucas, dá para entrar para recurso? Será que cabe? Será que não cabe? Um pouquinho eu vou saber. Ótimo, o Franklin também está de volta. Bom, então vamos continuando e eu conto com a participação de vocês para a gente poder construir junto essa ideia, para a gente raciocinar da melhor forma de responder essas questões discursivas, tá? Vamos lá, então. Questão de número 1. Né? Traz para a gente um homem de 55 anos, obeso e tabagista. Deixa eu só pegar o lápis aqui. Aí, obeso e tabagista. É submetido à endoscopia interligear, jogou que ele foi para ele. Já foi para endoscopia digestiva alta em razão de pirose, regurgitação de conteúdo gástrico e ocasional dor torácica retroesternal. Me digam de início, e a gente vai construindo o raciocínio juntos. Esse paciente tem diagnóstico de quê? Qual que é o diagnóstico dele, considerando essa questão da pirose, regurgitação e dor torácica retroesternal? O que vocês diriam que é o diagnóstico desse paciente? Está aqui embaixo, né? Dá para colar. Boa. É DRGE, né? DRGE, doença do refluxo gastroesofágico. Perfeito, Mariane. E assim, foi realizado endoscopia. Por quê? Porque ele tinha mais de 45, 50 anos. Tá? Então, paciente que tem doença de refluxo gastroesofágico com algum sinal de alarme, como por exemplo mais de 45, 50 anos, a gente realiza a endoscopia digestiva alta. Vamos continuando então. Continuar aqui. O exame de endoscopia digestiva alta revela a presença de esofagite erosiva moderada, grau C de Los Angeles, com áreas de mucosa ectópica avermelhada, linhas ascendentes a partir da junção esôfago-gástrico. Ou seja, tem uma mucosa avermelhada acima da transição entre o esôfago e o estômago. Tá? Biópsias são obtidas das áreas ectópicas da mucosa esofagina que revelam a presença de metaplasia intestinal no epitélio colunar no esôfago distal, não havendo sinais de displasia ou neoplasia local. Então não tem sinal de displasia, mas tem o quê? Uma metaplasia intestinal no epitélio colunar. Tem uma metaplasia intestinal no epitélio colunar, tá? Metaplasia intestinal. Ué, Lucas, ali quer dizer que está tendo células intestinais no local do epitélio colunar do esôfago? É mesmo, né? Então, ok, já colocaram aqui para mim uma ideia, né, do que vocês acham, mas vamos ver o que a questão pede. Como é denominada a alteração anatômica que justifica a elevação do ponto de transição esôfago-gástrica para o tórax do paciente nos casos de doença do refluxo gastroesofágico? Então, assim, a transição esôfago-gástrica encontra-se 4 centímetros acima do pensamento diafragmático. Ou seja, você tem ali o hiato em que deve terminar o esôfago e começar o estômago, só que essa junção ela está lá para cima. O que aconteceu que ela correu lá para cima, que ela deslizou para cima? Como é que é o nome disso aqui? Como é que é o nome de um pedacinho de intestino que ele migra para um local em que ele não deveria estar? Ele passou ali para um buraquinho e subiu. Como é que é o nome disso aqui? E que inclusive é fator de risco no desenvolvimento da doença do refluxo gastroesofágico. Vou fazer um desenho meio feinho aqui, né? Ó, esôfago, aí que o estômago, né? O normal ele tá assim. O que está acontecendo? O esôfago está aqui, mas um pedaço do estômago está aqui para cima. Né? Ou seja, essa transição aqui que é para ter só o esôfago, tem um pedacinho do estômago ali junto, que migrou ali para cima. E aí, deixa eu ver o que vocês colocaram para mim. Hérnia de hiato. Hérnia de hiato. Ok, vocês colocariam isso na prova. Formalmente assim. Hérnia de hiato. Aí a Maria já colocou hérnia de hiato por deslizamento. Perfeito? Perfeito. É aquela coisa. Deixa eu ver mais alguém? Me ajudem aí. Vocês têm que participar, gente? O ideal é que assim, Lucas, eu sei. Tem alguém me mandando show chat. Ótimo. Inicialmente, eles não tinham aceitado a hernia de hiato apenas, né?
Eles queriam que você colocasse hérnia hiatal, ok, né, que é a mesma coisa, ou hérnia de hiato por deslizamento. Mas depois eles adicionaram, e com razão, né? Hérnia de hiato é isso que a gente quer dizer, tá bom? Então essa é uma pergunta direta, não tem muitos rodeios aí, que a gente poderia colocar, ok, a alteração anatômica que justifica isso, o ponto de transição, hérnia de hiato, a gente matava 2 pontos. Na época, não sei se alguém quer colocar alguma outra coisa, mesmo que esteja o que vem na cabeça, tá? Hérnia diafragmática. Vocês acham que caberia nesse caso? Porque foi uma dúvida que um aluno me colocou. Lucas, hérnia diafragmática também dá? Não, não dá. Porque hérnia diafragmática é um defeito em algum outro ponto de diafragma, né, e aí você vai ter extrusão ali das vísceras para a cavidade pulmonar mesmo, né? Mas é diferente. É diferente de quando você passa ali pelo hiato esofágico, tá? E aí é o estômago que passa, enfim. Então não é a mesma coisa, tá bom? Então aqui, ok, matamos a letra A da questão número 1, hérnia tal ou hérnia de hiato por deslizamento. E eu trouxe para vocês aqui uma imagem, né? Sempre uma imagenzinha legal pra gente. Ó, 4 centímetros, ok, uma hérnia de hiato por deslizamento, né? Que é o tipo 1. Deixa eu ver se eu trouxe o tipo aqui. Não. Bom, depois a gente fala aqui. Vamos seguindo para 2. Não trouxe imagem, depois eu mostro para vocês que tem uma imagem mais para frente aqui, ó. Aqui, ó. O normal é isso aqui, né? O normal é isso aqui. E aí, eu vou explicar já de início para a gente já poder tá tudo no mesmo ideia. É normal a gente ter um pouquinho de refluxo durante o dia? É normal. Normal, um pouco às vezes acontece, às vezes você come demais, às vezes você come alguma coisa que produz muito gás, um pouquinho de refluxo vai dar. Agora, a doença do refluxo esofágico, ele se estabelece quando esse refluxo ele acontece com muita frequência. Com muita frequência, e com frequência suficiente para causar o quê? Sintomas no paciente e alterações na mucosa, complicações advindas disso. Então, a doença ela se torna quando você tem uma frequência, uma clínica importante e alterações anatômicas, alterações estruturais, tá bom? Ok? Doença do refluxo gastroesofágico. Muitas vezes, esse esfíncter esofagiano inferior, que era para ele ficar apertadinho e segurar a comida ali no estômago, ele relaxa por motivo nenhum, porque ele tende a relaxar mais. Isso predispõe maiores frequências, maiores casos e episódios de refluxo. Lucas, essa paciente era obesa. Isso predispõe a chance de refluxo? Com certeza, com toda certeza. Porque aumenta a pressão intraabdominal. Quando você tem aumento da pressão intraabdominal, isso aumenta a chance de refluxo. Lucas, ela era tabagista. Tabagismo piora o refluxo? Com certeza piora. O tabagismo, ele causa relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior. Isso predispõe o quê? O refluxo. E, Lucas, o que a hérnia de hiato tem a ver com a situação? Aí é uma questão mais anatômica. Porque se você tem um esôfago vindo e aquela angulação do estômago daquela maneira, isso dificulta naturalmente, é uma barreira para o retorno do conteúdo ácido. Agora, quando você tem a hérnia, essa anatomia está desconfigurada. Você tem um contato maior daquele conteúdo gástrico com o esôfago, tem mais chance de refluxo, mais chance do contato do conteúdo gástrico com o esôfago. Tá? Então, é isso que atrapalha nesse caso. Uma questão de você perder essa angulação, que era um protetor natural contra o refluxo, para poder ter isso aqui. Hérnia de deslizamento, uma hérnia por rolamento. Né? Aqui uma imagem linda de uma hérnia por deslizamento. Olha só que coisa linda essa imagem. Em que você vai ter, ó, isso aqui é estômago. E você não tem mais essa barreira hiatal aqui que impedia antes, né, de maneira mais eficaz esse refluxo. Agora o refluxo vai acontecer com mais facilidade. Por isso que esse paciente, no nosso caso, né, olha aqui, vamos voltar, tem todos esses fatores de risco. Esse paciente é obeso, é tabagista, tem hérnia hiatal, tudo isso predispõe a doença do refluxo gastroesofágico. Perfeito? Tá? E aí o que eu quero que vocês levem ou eu posso ter essa hérnia por deslizamento, principalmente tem vários outros tipos, né? Ou hérnia por enrolamento são as duas principais, tá bom? Eu quero que vocês lembrem. Voltando, então, vamos para a questão de número 2. De letra B, na verdade, né? Que nome se dá à alteração do epitélio esofagiano descrita no caso? Esse epitélio, aqui, ó, presença de metaplasia intestinal no epitélio colunar no esôfago distal. Como é que é o nome disso aqui? Como é que é o nome dessa alteração? E aí eu quero ver o que vocês vão colocar. Porque, assim, o epitélio do esôfago, ele é escamoso. Ele está acostumado não a receber, não era para receber conteúdo ácido. Mas ele recebe tanto conteúdo ácido ao longo dos anos que ele fala, olha, eu vou ter que me adaptar. Eu vou ter que sofrer uma metaplasia para poder me tornar mais resistente a essa situação. E com essa metaplasia, muitos pacientes melhoram da queixa. Porque daí você começa a ter um epitélio intestinal, um epitélio colunar que está mais preparado para lidar com essa acidez. Isso se chama o quê? A Luciana colocou aqui para a gente. Eu quero que vocês coloquem variações. Como é que vocês escreveriam isso na hora da prova? Que nome se dá à alteração do epitélio esofagiano descrito? Que nome que vocês dariam? O que vocês escreveriam? Coloca aí para mim. Metaplasia de Barrett. Perfeito, cabe também. Esôfago de Barrett. Metaplasia de Barrett. Perfeito. Perfeito. É isso aí mesmo, ó. Vou trazer aqui para vocês.
Opa, então aqui, a ideia da hernia tal que a gente já conversou, e a letra B, o que eles deram como gabarito? Metaplasia de Barrett, ou esôfago de Barrett, tá? Ah, Lucas, eu escrevi com um T só, também conta, também vale. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Na hora da prova, eventualmente vai cair alguns nomes para você colocar tricomonas, pneumococo, enfim, para você escrever o nome Barrett, e aí você tem dúvida, coloca como você acha que é o correto, né? O ideal, sim, melhor que você lembre, né? Que é Barrett, é com 2 L's e com 2 T's. Mas, Lucas, esqueci de um T na hora da prova, isso é pequeno, não quer dizer que você não sabe que é Barrett, né? Porque você esqueceu de um T, tá bom? E aqui todos vocês colocaram o quê? Esôfago de Barrett com um T só, mas tudo bem. Isso era aceito na prova, isso é importante. Toda vez que você sair da discursiva, quando abrir os recursos, você jogar, olha, aceite também, né, o Barrett escrito de tal forma, porque eventualmente é uma supressão de um tema que não muda o significado, quer dizer a mesma coisa. Então isso fica de dica para discursiva. Sempre depois, mesmo, enfim, recurso você manda mesmo, olha, eu escrevi de tal maneira, né, a escrita mesmo. Porque, galera, quem vai corrigir a prova de vocês não são os professores que fizeram a questão. Ah, Lucas, eu botei lá só Barrett. Sim, eles não aceitaram nesse caso, né, só unicamente o Barrett. Consideravam pontuação parcial. Porque quem vai corrigir a prova de vocês, a discursiva de vocês, são pessoas que não são da área médica. Eles vão comparar. Eles estão comparando. Olha, o que estava aqui no gabarito? Esôfago de Barrett, metaplasia de Barrett, esse aluno escreveu só Barrett. Então é metade. Eu esqueci uma parte. Aí você vai pensar, ué, mas aonde mais que tem Barrett que não seja no esôfago? Não tem, né? Mas a pessoa não tem a obrigação de interpretar o que você quis dizer. Você tem que colocar o que está no gabarito. Isso é uma coisinha meio chata, mas é isso. Tentem sempre colocar o mais completo possível, né? O esôfago de Barrett, a metaplasia de Barrett, né? Ah, Lucas, metaplasia de Barrett no esôfago. Tudo bem, escreve do jeito que vai, mas que tem esses termos, para que a pessoa que está corrigindo, que está com o gabarito na mão, que não entende nada, bulufas do que é Barrett, para que ele compare com a tua resposta e aquilo faça sentido, tá? Eu acho que essa é a grande mensagem de hoje, tá? Quem corrige a prova de vocês não é o professor que fez a questão. Então, não pense que ele vai entender que é para você colocar uma coisa eventualmente incompleta, que é aquilo ali. A gente sabe que é, mas deixe o mais completo possível, porque a prova discursiva é uma comparação com o gabarito. Tá? Então, você tem que se aproximar o máximo possível. Deixar o mais completo, botar essas palavras-chave. Tá bom? Show de bola? Não sei se vocês sabiam disso. Coloca aí para mim, caso vocês não sabiam, que não é, a princípio, o professor, enfim, quem faz a questão que vai corrigir também, muitas vezes não é nem da área da medicina. Tá? Vamos voltar, então, à letra C. Que tipo histológico de neoplasia está associado a esse tipo de condição? Porque, assim, você tem ali um esôfago de Barrett. A gente se preocupa com o esôfago de Barrett? Nos preocupamos. Por quê? Porque ele é fator de risco para câncer. Ótimo. Olha, o Edilson e o Luciano colocaram, não sabiam. Isso já valeu o dia de hoje completo, porque agora vocês vão ir mais espertos. Na hora da discursiva, vocês vão cuidar com mais detalhe. Vocês vão lembrar, putz, mas eu vou colocar com mais cuidado aqui, né? A pessoa está comparando o gabarito, às vezes, né? Tem alguma palavrinha que eu quero, tá bom? Então é esse cuidado que eu quero de vocês. E já colocaram aqui para mim, voltando, né? Qual que é o tipo de câncer que está associado aqui, que é fator de risco a essa situação? Né? Que tipo histológico? Ele coloca, ó, que tipo histológico? Ah, Lucas, câncer de esôfago. Não é o suficiente. Ele pede o tipo histológico. E qual que é o tipo histológico? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Luciana, adenocarcinoma de reto? Adenocarcinoma gástrico? Adenocarcinoma de quê? Ah, Lucas, ali na hora do gabarito eles não consideraram, mas a gente vai pegar por hábito isso, de ser certinho, tá? Adenocarcinoma de esôfago. Não vai dar chance ao azar. Não vai dar chance, tá? Agora sempre pegar por hábito. Escrever o mais completo possível. Ah, Lucas, a gente está falando, eu sei, mas às vezes o indivíduo lá que está corrigindo a prova não sabe direito, né? Então a gente não vai dar chance ao azar. Ó, adenocarcinoma, tudo bem, consideraram, né? Mas o melhor, adenocarcinoma de esôfago, né? Carcinoma adenocelular, tumor adenocarcinomatoso, neoplasia adenocarcinomatosa, carcinoma glandular, tudo isso faz sentido. O que não vale, quer dizer, desculpa, tive que espirrar aqui, desliguei o áudio para vocês não ouvirem. Mas valeria aqui, o que vocês acham? Vale STEC aqui pra gente? Vale carcinoma espinocelular? Ah, Lucas, você colocou aí para mim adenocarcinoma, eu acho que não vale, mas não é câncer de esôfago também? Por que não vale? Não, a Luciana colocou não. E aí você vai lembrar, que eu trouxe para vocês de maneira importante, que a gente tem 2 tipos principais de câncer de esôfago, né, falando na questão histopatológica. No terço mais superior, a gente tem o carcinoma espinocelular. E no terço mais inferior, relacionado à doença do refluxo, obesidade, o adenocarcinoma. Que é isso que a gente está falando nesse caso.
Mas esse outro tumor, que é mais superior, ele está relacionado a quais fatores de risco? Coloca algum para mim aí. Fator de risco do carcinoma espinocelular que você lembra. Coloca aí para mim. Trouxe aqui para vocês, quer ver? Ó, carcinoma epidermoide, ele é aqui de cima, é do terço proximal. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Tabagismo, ótimo, HPV, né? Etilismo, tudo isso. Então, o carcinoma epidermoide, ele se desenvolve na parte superior e média do esôfago, né? A partir de células escamosas, está associado ao tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas, né? A calase também está relacionado, né? Tá, HPV também está relacionado. Deixa eu ver mais o que vocês colocaram. Isso, mas é bebidas, álcool, importantíssimo, né? E o adenocarcinoma, a nossa conversa, é terço mais distal, aqui na parte inferior, ó, na junção esôfago-gástrica, está mais relacionado à doença do refluxo, obesidade, também é o tabagismo. Mas o tabagismo de modo mais indireto, o tabagismo no sentido de piorar essa questão da doença do refluxo gastroesofágico. Tá bom? Show? Então, esses dois a gente vai estar sempre, como tem esse marco, que vai ter sempre, tem que ter em mente, tá? E se eu falar assim para vocês, câncer gástrico, o que você pensa? Que tipo histológico está relacionado ao câncer gástrico? Ah, Lucas, câncer de esôfago, eu sei que não tem como eu saber de cara. Né? Não tem um que é predileto, assim, tem, claro, que tem maior frequência, mas escamo celular ou adenocarcinoma. Mas e o de estômago, qual que é o principal? Adenocarcinoma. Quando você fala câncer gástrico, isso é adenocarcinoma, tá? Ah, Lucas, não pode ser um GIST, não pode, mas ele vai te falar que não é adenocarcinoma, né? Se é câncer gástrico só, vai ser adeno, tá bom? Show de bola? Certo, Lucas, vamos ver então o que a gente trouxe aqui ainda, vamos ver qual que é a última pergunta. Tá, adenocarcinoma, ok? Aqui, dá pra gente fazer por aqui, né? Quais são as sete medidas comportamentais e medicamentosas indicadas para o paciente nesse caso? Então, ele tem esôfago de Barrett, ele tem o quê? Hernia tal, ele tem uma doença do fluxo gastroesofágico importante. Quais são as medidas comportamentais? Eu quero saber o que vocês indicariam, né? E isso não é, Lucas, lá na minha região tem um chá, né, de tal coisa que ele ajuda com refluxo. Lembra que nesse ponto de a gente colocar na discursiva, na prova prática, a gente vai considerar os guidelines, a gente vai considerar o que tem na referência, né, para poder sedimentar e ganhar o ponto. Tá? Eu recebi perda de peso, né, perda ponderal, abandonar tabagismo, mas o quê? Mas o que a gente tem? 7 medidas comportamentais. 7 medidas comportamentais. E aí? Será que vocês lembrariam de todas? E vocês têm que... Ótimo. E vocês têm que ir raciocinando. Olha, Lucas, se o refluxo é o retorno do conteúdo gástrico, eu vou colocar medidas que reduzam isso, né, que reduzam essa questão. Eu não falei que a obesidade é fator de risco, não falei que tabagismo é fator de risco, né? Não falei que essa questão, às vezes a gente mesmo que não tem doença do refluxo gastroesofágico acaba tendo refluxo quando tem refeições copiosas, né, deita logo em sequência. Então, ótimo, é isso que vocês estão colocando aqui. Você raciocina o porquê que acontece a doença e para, né, indicar as medidas comportamentais, você vai a partir disso, né? E tem aqui, ó, comportamentais, cessar tabagismo, ponto para vocês. Reduzir consumo de álcool e bebidas alcoólicas. Adotar medidas dietéticas, evitar café, alimentos ácidos, apimentados, muito temperados, que tendem, em geral, a aumentar o refluxo. Perda de peso, evitar bebidas gasosas, elevar a cabeceira da cama, ótimo, meio ponto aqui, né? Evitar deitar-se 2 horas após o jantar, ou evitar ingerir alimentos antes de se deitar. Porque logo, olha só, você comeu, deitou logo em sequência, isso aumenta a chance do refluxo. Então, são todas as situações que a gente vai agregar e a gente consegue lembrar de tudo, o que é a partir da fisiopatologia da doença. Você tem que lembrar o porquê, e aí fica mais fácil de entender, tá bom? Ah, Lucas, e assim, esse paciente tem esôfago de Barrett, é o que eu trouxe para vocês, ó. Esôfago de Barrett, vai ficar de resuminho depois, é uma metaplasia intestinal, né? A clínica do paciente, ele tende a melhorar do desconforto do refluxo, porque agora você tem um epitélio preparado para receber acidez, que não era para estar ali, né? O diagnóstico através da EDA, né, com biópsia, na endoscopia você vê o quê? O aspecto do esôfago de Barrett, aquele aspecto em salmão, né? Vermelho salmão, tá? E aí, dependendo do grau de displasia, você tem um acompanhamento. Que nem como a gente conversou lá sobre os pólipos, exatamente, você tem lesões que têm um maior risco, né, de desenvolver o câncer de esôfago, então a gente acompanha com maior frequência. Sem displasia, endoscopia de 3 a 5 anos. Displasia de baixo grau, 6 a 12 meses. Alto grau, aí a gente vai ter que fazer ressecção ou ablação endoscópica, que a ablação endoscópica tem ganhado muita força. E por fim, depois que você sai do displasia de alto grau, o próximo passo é o câncer de esôfago, o adenocarcinoma de esôfago, né? E aí vai ser a esofagectomia, tá? E a gente vai ter que avaliar a complementação com radioquímica, tá bom? Show de bola? Ótimo, Mariângela, Luciana, colocaram mais essas questões que a gente estava conversando antes, e levar a cabeceira da cama, esperar 2 horas antes de dormir, né, depois de ter se alimentado, bom? Então, nesse caso, quando você tem um esôfago de Barrett, você tem que reduzir a acidez. E nesse caso, a gente usa o quê? Inibidor de bomba de próton, bloqueio da secreção gástrica, principalmente por meio do uso de inibidor de bomba de próton.
tá bom? Qual outro meio que a gente teria? Qual outra maneira medicamentosa que a gente poderia utilizar para reduzir a acidez desse paciente? Vamos ver se vocês estão ligados. Claro, a Elis perguntou, ótimo, mas coloca aí para mim. Qual outro remédio que a gente pode utilizar que reduz a acidez gástrica? Ranitidina, perfeito. E aí a Elis colocou. Se tivesse colocado mudança de hábitos alimentares, aqui ele colocou pra gente, ó. Ele coloca, ó. Adotar medidas dietéticas. Aí 2 pontos, evitar café. 25. E alimentos ácidos apimentados muito temperados, 0,25. Então, eu entendo que você teria que especificar. Nesse caso, adotar medidas dietéticas, você não citou quais, você ganharia meio ponto. Você citou que precisa mudar a dieta, mas não citou qual é. E aí é aquela ideia de novo, sempre tenta deixar o mais completo possível. Adotar medidas dietéticas, tá bom, vai reduzir o tabagismo, vai adotar uma dieta mais pausada, né, no caso, mais dividida ao longo do dia para não ingerir grandes quantidades, então, sempre o mais completo possível, tá? Porque descontar, em geral, ele não desconta. Algumas poucas questões ali que, se você colocar uma coisa errada, ele desconta. Mas nessas que medidas comportamentais, orientações, enche a folha, tá? Porque assim, quanto mais completo você colocar, melhor, tá bom? Pensa que é isso. Pensa que você treina a prova do Rivalida e você vai dar a prova do Rivalida que você fez com o gabarito para os seus pais corrigir. Né? Dá para o seu pai, para o seu esposo, para sua esposa, caso não seja da área da medicina. Corrige aí para mim. Vê quanto que eu fiz. Você vai se surpreender. Muitas coisas não são tão automáticas quanto a gente pensa. Né? Que aí a pessoa vai comparar simplesmente, nu e cruamente, o gabarito ali. Tá bom? Show de bola? Então, assim, essa questão é importante. Né? É uma questão que pode vir a ser cobrada na parte objetiva. Agora, eles não têm a repetir, assim, né? Essa questão era de clínica. De maneira importante, essa parte em sequência, né? Então, vamos seguindo para a questão de número 2, né? Que é a questão de cirurgia, mas que tomou embalo aí com relação a gastro, né? E traz para a gente o quê? Um paciente de 59 anos branco que apresenta disfagia progressiva há 3 meses. Paciente de quase 60 anos, 59, disfagia progressiva há 3 meses e emagrecimento de 15 quilos nesse período. O que tem que vir na tua cabeça? Síndrome construtiva com disfagia. Coloca aí para mim. No momento que existe dificuldade para a ingestão de alimentos líquidos, possui antecedente de hipertensão arteriosistêmica, doença do refluxo gastroesofágico, usando medicação de forma irregular. O exame físico apresenta-se descorado, hidratado opineico, afebril, artérico, acenótico, com pressão arterial de 14/9, 140/90, nos exames do aparelho cardiovascular pulmonar e abdômen mostram 100 anormalidades. Adenopatias ausentes. O paciente traz consigo endoscopia realizada há um mês que demonstrou lesão. Olha só, úlcero infiltrativo iniciado a 34 centímetros da arcada dentária superior, que dificultou a passagem do aparelho. E agora ele tem o quê? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Neoplasia esofágica. Ok, e se fosse aí para postar, né? Aqui a gente falou câncer de esôfago, o outro tá seguindo câncer de esôfago de novo. Sim, eles não conversaram, né? O pessoal da clínica não conversou com a da cirurgia e falou assim: olha, vou cobrar aí um fator de risco para adenocarcinoma, o outro, vou cobrar câncer de esôfago também, né? Não conversaram entre si, cobraram coisas parecidas. Então, quem estudou gastro, né, para essa prova se deu muito bem. E ele pede pra gente: aponte o principal diagnóstico para o caso desse paciente. Qual o principal diagnóstico para o caso desse paciente? Coloca aí para mim o que vocês acham, o que vocês colocariam, né? Bem sinceridade, assim, para poder entender. Ok, estou recebendo algumas coisas aqui. Lucas, assim, estou pensando que ele não me deu explicitamente, né? Pediu o tipo histológico. Né? Então, um principal diagnóstico poderia ser câncer de esôfago? Sim, com certeza. Né? Ele não pediu o tipo histológico. Né? Lucas, eu tenho garantia de que é um ou outro? E garantia não. Você consegue ver pela distância, né? Que ele coloca ali de 34 centímetros da arcada dentária. Mas olha só que interessante o que eles colocaram no gabarito pra gente, tá? É isso. Ele não pediu o tipo histológico, o Revalida não pecou nesse ponto. Ele colocou o quê? O gabarito principal como câncer de esôfago. E vocês estão certos, tá? Ele não pede para especificar o tipo histológico. Lucas, mas eu quero colocar. Perfeito, coloca. Né? Se você tem esse conhecimento, você tem esse agrega, muitas vezes vai estar lá no gabarito. Então é sempre o mais completo possível. Câncer de esôfago aqui, neoplasia de esôfago, adenocarcinoma de esôfago, tumor de esôfago, carcinoma de esôfago, tumor maligno, neoplasia maligna do esôfago, carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide, SEC de esôfago. Então tudo isso entrou. Tá bom? Show de bola? Então, a letra B fala pra gente: explicite o exame necessário para a confirmação do diagnóstico. E eu quero que vocês coloquem para mim também. Qual o exame que a gente vai confirmar? Que a gente vai poder utilizar para fazer o quê? Para confirmação do câncer de esôfago. E aí, coloca para mim. Esse aí eu quero que vocês respondam diretamente. Qual que é o exame necessário para a gente confirmar mesmo?
E aí? Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Biópsia, isso é importante. Eu preciso que vocês estejam ligados. Isso aqui é uma pegadinha que eles fazem. Ah, Lucas, eu vou colocar só endoscopia. Ué, endoscopia vai ver a lesão. Mas para o diagnóstico definitivo você precisa da análise histopatológica, então vocês estão perfeitos. Nesses casos, a gente faz o quê? EDA com análise, né, histológica, histopatológica, tá? A biópsia é importante, né? A biópsia histopatológica é importante. Então, sempre colocar, Lucas, mas eu quero colocar completo, perfeito. Endoscopia, com biópsia, e análise histopatológica, você tem que colocar, tá? E foi isso que ele considerou. Biópsia, considerou só biópsia, olha só coisa boa. Né? Mas eu acho que é melhor biópsia com análise histopatológica, ok? A histopatologia da lesão, perfeito, né? Então são várias coisas similares. E que é isso, você vê o quantas variações que tem, são alunos que entraram com recurso. Porque você não pode considerar que eles vão te dar certo só porque, Lucas, histologia e histopatologia é a mesma coisa, eu sei, mas o cara que está corrigindo às vezes não sabe, então sempre entra com recurso para considerar aquele teu termo, aquela tua escrita, para não ter problema, tá bom? E aí vamos seguindo. Cite 4 possíveis condutas terapêuticas para pacientes com essa doença. 4 possíveis condutas terapêuticas. O que vocês colocariam? E aqui ele foi muito generoso com a gente, muito generoso. Porque muitas coisas foram consideradas. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Esofagiectomia. A Luciana já foi mais agressiva. Já vamos tirar fora esse esôfago, né? Depois uma neoadjuvância. Ok. O que eu trouxe para vocês aqui? Paciente, né, que é do nosso caso, com disfagia, há 3 meses, emagrecimento, história de doença do fluxo gastroesofágico com tratamento irregular. Além disso, realizou endoscopia que revelou lesão úlcera-infiltrativa iniciada a 34 centímetros da arcada dentária superior. E aqui, isso aqui é ali no limite, entre o esôfago médio e para distal. Tá? Ainda se pode considerar do esôfago médio. Então, ainda pelo aspecto endoscópico, né, câncer de esôfago, que você vai fazer a biópsia, pode ser polipóide esofítico, escavado ulcerativo, plano ou infiltrativo. Tá bom? Isso aqui é bonito, olha só. Né, você pode fazer o exame contrastado com bário. Para quê? Para poder ver o sinal da massa mordida. O sinal da massa mordida, ele representa essa irregularidade criada pelas lesões ulceradas, pela lesão de câncer esofagiano. Perfeito? E o tratamento, Lucas? Como é que eu posso fazer? Comentário aqui para a gente, paliação. Normalmente no estadiamento T4B e N1, a gente faz paliação. Então tem metástase de paliação. Lucas, em que situação que eu posso só tirar a mucosa, que eu não preciso ser agressiva? Porque a maioria, e é isso que eu gostei, que a Luciana colocou esofagiectomia, isso é a maior parte. Ou seja, você não tem uma coisa especificada, ainda nem se é o câncer exatamente. Então, qual que é o melhor tratamento, né? Certo? Então você vai sempre pelo mais comum. A esofagiectomia, isso é a grande maioria das vezes. Mas ele tem um A, ou seja, que pega somente a mucosa, eu posso fazer mucosectomia, eu tiro só a mucosa pela endoscopia. Mas isso é exceção. A exceção, então, é o paliativo de um lado e a mucosectomia do outro. Lucas, mas sempre vou ter que operar? Sim, aí sempre opera. Tá? E aí pode fazer QT ou radioterapia neoadjuvante aí, como a Luciana também comentou. Perfeito? Ótimo. Alguma dúvida com relação a essa? Foi isso que eles colocaram, citar 4 das seguintes condutas, e aí isso aqui é a orientação para o pessoal que está corrigindo, né? Ressecção cirúrgica exclusiva, esofagiana exclusiva, esofagiectomia exclusiva, ressecção mais quimioterapia, esofagiectomia mais quimioterapia, quimioterapia exclusiva mais quimioterapia paliativa. Então, muita gente deixando no paliativo. Eu acho que daí por isso que ele está aparecendo isso para vocês. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? A Luciana fez uma pergunta bem interessante. Opa, eu tô com a câmera desligada aqui. Perguntou: gastrostomia, jejunostomia ou stent em caso passasse, ter dificuldade para passar o endoscópio, né? Ele coloca aqui pra gente, né? Nutrição, imunoterapia não, a sonda nasoenteral para alimentação, jejunostomia, gastrostomia, sonda endoscópica, tudo é possível, né? É possível. Você pode colocar como terapia ali. É isso, não vai tirar ponto, né? Tá certo, são condições possíveis, então sim, com toda certeza, isso é um diagnóstico possível, ó. Que é jejunostomia, gastrostomia, qualquer via, qualquer tipo, tá? Sonda nasoenteral para realimentação, então tudo isso é importante, tá bom? Vamos lá, que essa questão aqui eu quero. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui que eu trouxe para vocês. Gabarito, tá? Isso aqui, depois fica esôfago de Barrett. Aqui os sintomas do refluxo, né, que a gente falou, que é hipotonia ou relaxamento espontâneo do esfíncter esofágico inferior. Que daí você tem os sintomas típicos, que é pirose e regurgitação, e os atípicos tosse, rouquidão, broncoespasmo. Inclusive, a doença do refluxo é uma das principais causas de tosse crônica, né? Certo? Ótimo. Seguindo, então.
Durante a consulta de puericultura de uma criança com 30 dias de vida, a mãe refere que está amamentando de modo exclusivo e que sua produção de leite é muito grande, relatando que precisa usar protetores mamários constantemente, pois sempre está vazando leite das mãos. Conta também que na última semana teve dificuldade para amamentar devido ao prurido intenso. Olha só, prurido intenso nas mamas e ardência na região mamilar. Além de dores nas mamas do tipo agulhadas. Essa aqui é a grande dica para vocês. Dor na mama do tipo agulhada, qual que é o diagnóstico? Né, que persistem após as mamadas. Ao exame das mamas do lactente, observa-se a pele dos mamilos da areola avermelhada, né, brilhante, com fina descamação, e o bebê encontra-se em bom estado geral, normal, o exame físico, em ganho peso ponderal de 40 gramas por dia, tá ok. Considerando o quadro descrito, faço o que se pede nos itens a seguir. Cite 2 hipóteses diagnósticas para o caso. E aí? O que vocês colocariam? Qual seria o diagnóstico aqui para vocês? Coloquem nos comentários para mim. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Vamos ver. Candidíase. Opa, tô com a câmera aqui. Candidíase, gente. Essa aqui foi muito difícil. Porque, assim, essa palavra-chave era o que matava tudo. E muita gente nunca tinha ouvido essa situação dessa dor enfisgada. Essa característica da dor enfisgada é marca registrada da candidíase. Tá? Mas, Lucas, esse é o grande diagnóstico diferencial. Eles pediram 2. Qual outro diagnóstico diferencial vocês colocariam aqui? E isso que deu bastante briga também. Porque, inicialmente, a Luciana colocou fissura. Eles tinham colocado apenas trauma relacionado à mama. Mas, o que é a fissura se não é um trauma relacionado à mamada, né? Então, enfim, inicialmente deu discussão, mas ainda bem que eles consideraram também a fissura como outro diagnóstico diferencial aqui. Então, você sempre vai colocar o mais completo possível, né? Aqui, ó, cite 2 hipóteses diagnósticas para o caso. Vocês colocam candidíase, né, monilíase mamária, tudo isso é possível. Trauma mamilar, erro da técnica com trauma mamilar. Ok, ó, aqui a pessoa colocou completo, né? Já colocou o que está relacionado. Por erro de técnica, erro da técnica de mamada, ocorreu um trauma mamilar. Entre parênteses, fissura mamilar. Perfeito. E aí ele pede, explique as 2 hipóteses diagnósticas, discorrendo sobre os fatores predisponentes de cada hipótese e o manejo adequado para cada um. Gigantesco, olha só. 22. Fatores predisponentes, excesso de umidade, lesão, trauma, esteroides, uso pela mulher de antibióticos, manejo medicamentoso, vai ter que tratar tanto a mãe, tanto o bebê, né? Vai ter que fazer o tratamento correto, o que vai fazer? Trauma mamilar. O que é? Erro de mamada, pega inadequada, posicionamento, mamilos curtos, uso de olhos inibidos, vai dar um manejo, o que você faz? Corrige a mamada, posicionamento adequado, tá? Então, isso aqui foi uma coisa que fugiu um pouco do habitual e é algo que eu acho que eles vão corrigir, tá? Porque é uma resposta muito grande. Então, cara, você podia discorrer um monte. Né? E olha só olha só que legal, né? A Maria colocou erro da técnica da amamentação. O que é a técnica da amamentação para estar correta? Coloca aí para mim só para a gente ir pensando juntos, né? O que é a técnica da amamentação correta, né? O que é uma técnica correta? Coloca aí para mim. O que você dá a chancela, dá o carimbo, olha, a técnica da mamada está boa, está perfeita. O que precisa ter? Elis, Luciana, isso me ajude. O que é uma técnica de mamada correta, boa, que tá tudo certo? O que precisa ter? Coloca aqui para mim. Que eu quero passar uma ideia para vocês aqui com relação a essa questão. Que entra caso eles continuem nesse erro de fazer questões grandes, extensas, né, pedindo vários fatores de risco, várias coisas. Porque a Maria geralmente o erro na técnica da amamentação perfeito. Mas aí cita uma. Posição, apega, né? Mas o quê? Ótimo. Posicionamento do bebê, apega. Isso. Né? Esvaziar bem as mamas. O queixo tem que estar tocando a mama. A boca bem aberta. Né? O lábio inferior invertido. Tudo isso são coisas importantes. E assim, o que eu quero dizer para vocês? Que esse tipo de questão, se cair, enche linguiça. Tá? Ou seja, em vez de você colocar de modo objetivo e limpo erro na técnica da amamentação, você pode colocar erro na técnica da amamentação, o que envolve adequado posicionamento do bebê, adequada pega, que daí você vai marcando o checklist. O cara que está corrigindo lá, ele pega, olha só, esse cara que ele colocou várias coisas aqui, um ponto para ele, mais um ponto, né? Então, discorre sobre isso. Você vê que a questão, ela está pedindo isso de você. Está pedindo aqui, ó, explique as 2 hipóteses diagnósticas, não é cite. Explique as 2 hipóteses, como ocorre, quais discorrendo. Então, escreva sobre os fatores predisponentes de cada hipótese, o manejo adequado de cada situação, tá? Então, assim, erro, trauma mamilar, erro da técnica, tarará, fatores predisponentes. Citar pelo menos 5 dos 8 abaixo. Posicionamento ou pega inadequados, ok. Mamilos curtos, planos invertidos,
funções orais cervicais da criança. Aí você coloca o posicionamento da boca tem que estar bem aberto, a criança tem que estar sem alterações cervicais, vai agregando, né? Uso impróprio de bombas de extração de leite. Então, quando você tem que esvaziar bem as mamas para que ela não fique engurgitada, para que você não tenha que manipular ela de tal forma que aumente o risco de trauma. Uso de protetores, né? Retirado durante a sucção com técnica inadequada. Então, quando você puxa a criança, né? Não é só para afastar ela do peito, porque ela está aí no processo de mamada, isso causa lesões. Então, vai discorrendo, explica. Ele pediu para te discorrer. Então, explica, escreve, bota entre parênteses, tá? Esse é o caso que você aprende a linguística, tá? Bota bastante coisa. O errado, ele não... coloquei uma coisa a mais aquilo que você não era. Tudo bem, não te desconta em geral, tá? Não desconta em geral. Certo? E aí, tá, posicionamento adequado, aqui pega adequado, olha só, bebê bem apoiado, próximo, né, vai ter que estar na mesma linha de orientação entre a mãe e bebê, boca bem aberta, lábio inferior invertido, né, virado para fora, né, se você não lembrar os nomes específicos, eventualmente você pode escrever também o que é, tá bom? Sem problema nenhum. Mas esse tipo de questão eu espero que eles venham tirar, porque isso aqui, assim, imagina a paciência que o corretor tem que ter para pegar todo esse texto, ler inteiro, então não é uma coisa tão objetiva, a tendência é isso aqui sair. Mas se cair de novo, aproveite e gasta a tinta da caneta, tá bom? C. Escreva pelo menos 4 orientações gerais pertinentes e adequações para, nesse caso, melhorar a saúde da lactente e amamentação. Também, cara, descreva, mas assim, pode ir colocando, né? Descreva. Vai descrever um pouquinho mais. Amamentar com técnica adequada, o que é? Posicionamento, pega adequada. Aí o que é boca entudarela, com o lábio invertido, com não sei o que, para evitar engurgitamento, você vai puxando, né? Evitar engurgitamento, que evita a necessidade de ordenha manual, enfim, que pode machucar, fazer de maneira correta, técnica adequada, uma coisa puxa a outra, tá? Então, essa aqui não vamos gastar muito tempo, porque é isso. Olha só quanta coisa que foi considerada. Encher linguiça quando precisa, porque ele pede para vocês, mas eu acho que a tendência é que essas questões vão caindo por terra, tá? Coloquei aqui uma fotinho da candidíase mamária para vocês, tá bom? E aí, aqui tem a nossa conduta de maneira resumida, as principais condutas das principais alterações, né? Mastite, fissura, mastite e abscesso. Fissura, manter a amamentação, ordenha, evitar engurgitamento, lubrificar com leite, isso aqui, lubrificar com leite, não tá explícito na Sociedade Brasileira de PET, por exemplo, tem algumas sociedades de especialidade. Mas existe descrito, e isso também em alguns materiais do Ministério, tá? Mas eu prefiro que vocês não coloquem isso aqui, lubrificar, tá? Com leite. Isso aqui não é tão bem. Agora, manter a amamentação, ordenhar, para evitar que isso gere essa dificuldade da pega, porque o engurgitamento dificulta a pega, né? Isso é importante. Mastite, sintomático, se estiver adequado, né? Suspender a mama, ordenha e cefalexina. Beleza. Abscedor, tá com abscesso, vou ter que drenar, né? Continua amamentando, a não ser que esteja saindo pulso. O bebê não vai poder mamar pulso. Vai mamar o leite materno. Se estiver drenando o pulso, você suspende o leite materno. Lucas, é mais lateral, ali não pega no local onde o bebê tá abocanhando. Então, tudo bem, mantém o aleitamento. Tá bom? E aí vai ter que drenar. Opa, quase que eu dei um spoiler para a próxima questão. Vamos seguindo, então, questão de número 4. A questão de número 4 é uma questão mais direta. É esse tipo de questão aqui que é o padrão para cair, tá? Porque isso, o outro padrão tem gerado bastante coisas judiciais que o revalida, então a tendência é que eles sejam mais objetivos, tá bom? Uma mulher com 32 anos e histórico de múltiplos parceiros sexuais comparece à unidade básica de saúde com queixa de corrimento amarelado e fétido. Afirma que a última menstruação ocorreu há 10 dias. Nega o uso de irritantes locais, sabonete de higiene íntima, né, e de medicamentos. O exame físico apresenta parede vaginal íntegra, secreção de aspecto branco acinzentado, olha só, de aparência bolhosa, com odor forte, colo íntegro e sincopite ou aspecto de flogose. Ou seja, é uma vulvovaginite ali que a princípio não tem esse aspecto de inflamação importante, mas tem cheiro ruim, né? Tem esse aspecto corrimento amarelado, ó, e fétido. O que é isso? Apresente a principal diagnóstico para o caso. Coloca aí para mim, o que você colocaria? O que você colocaria lá no dia da prova? Vaginose bacteriana, mais alguém? Vaginose bacteriana? Perfeito, ó, perfeito. 3 pontos para vocês, vaginose bacteriana. Tá? Enumere 3 critérios diagnósticos para essa doença. 3 critérios diagnósticos, coloca aí para mim. Lucas, eu lembro lá que tem o teste de WIF, né? Teste WIF, teste da potassa, que você bota KOH, sai aquele cheiro ruim, exatamente, né? Teste das aminas, você pode colocar. Teste do KOH, perfeito. Mas o que a gente tem? Lucas, é a vaginose bacteriana. Eu também tenho o pH, que eles tinham esquecido. Acho que eles adicionaram depois, né? O pH da vaginose, ele é mais ácido ou ele é mais básico? O que vocês lembram? Mais ácido ou mais básico? Não confunde com a cândida. Ele tende a ser mais... Coloca aí pra mim. pH maior de 4,5, mais básico, né? Não é que é um pH básico, ele é mais básico do que o habitual, menos ácido, podemos colocar assim, né? Em geral, acima de 4,5, ótimo. Mas o que, Lucas? O que você vê na microscopia? Você vai avaliar essa vaginose bacteriana, o que você vai evidenciar? Que tipo de situação? Qual que é as células que te dão a dica? Qual que é as células que dão a dica da vaginose? Eu não te dá essa dica. Que te dão a clue. Clue é dica, né, pra gente, né? Em inglês, clue, dão uma dica. Clue cells, tá?
Clucells, que vão estar circundando ali, né? Perfeito, perfeito. Então foi mais ou menos isso que ele trouxe pra gente, ó. Deve enumerar três critérios: corrimento vaginal homogêneo, né? Que é aquele branco, acinzentado. Ah, Lucas, mas não tá, tudo bem. Mas o critério que a gente tem é esse aqui. O pH maior de 4,5, como colocar, a presença de Clucells, as células guia, né? No exame de lâmina fresco. Teste de WIF positivo. O teste do hidróxido de potássio, né? KOH, teste das aminas, ok? E é isso. Ah, Lucas, não lembro desse nome WIF, posso colocar teste que pinga o coagular e tem volatilização das aminas? Pode, explica, isso vai considerar ponto para ti, tá? Certo? E ele pergunta, qual agente mais comum de fertilidade? Essa aqui vocês precisam saber. Qual que é o agente mais comum? Coloca aí para mim. Qual que é? Esse a gente precisa saber. Não pode ter dúvida nesse. Vamos lá, para garantir mais uns pontinhos, Gardnerella vaginalis. Perfeito. Deixa eu ver como é que vocês escreveram. Gardnerella vaginalis. Ó, quase foi, Luciana, mas ganha ponto igual, tá? Ganha ponto igual. Isso aqui você entra lá. Ah, eu escrevi o vaginalis com 2 L's, tá? E entra com gabarito, com coisa. Eles consideraram aqui, tá? Mas sempre. Ah, eu escrevi, por favor, considerar. E aí eles vão colocar em azulzinho aqui, bonitinho, mas foi considerado, tá? Sem problema nenhum. Vários alunos colocaram vaginalis aqui com 2 L's ou 2 N's e não perderam ponto nessa aqui, tá? E a D, 2 fatores de risco. Cite 2 fatores de risco. Aqui, ó. Cite 2 fatores de risco para recidiva da doença. Quais seriam aqui? Múltiplos parceiros sexuais, sexo anal receptivo. Isso aqui foi tudo adicionado depois, né? Porque a prática sexual sem preservativo, né? A questão da ejaculação dentro, enfim, isso acaba predispondo essa desregulação do pH, né? Uso de ducha vaginal, uso frequente de antibióticos, uso de roupas íntimas justas, úmidas ou de tecidos sintéticos, né? Resistência bacteriana aos imidazólicos, tá? Porque qual que é o tratamento da vaginose aqui? Essa aqui não estava pedindo, mas qual que é o tratamento da vaginose bacteriana? Que a gente tem que saber também. Tem que saber. Tratamento é? Ótimo, metronidazol. Eu posso tratar com metronidazol tópico? Com metronidazol intravaginal? O que vocês acham? Pode, ótimo. E a tricomoníase pode? Metronidazol intravaginal? Ou só pode oral? Pode ou não pode? Faz um sim ou não aí pra mim. Tricomoníase? Não pode. Tricomoníase só oral, tá? Tricomoníase não pode tratar por via vaginal, tá? Cuidado, isso é importante. E vaginose, ela é uma IST? Ou seja, eu tenho que convocar o parceiro, tratar o parceiro? Não, ótimo. E a candidíase? Candidíase é, né? Ou não? É IST? Tá me fazendo não, ótimo. Todas as outras são, tá? Tricomoníase, aí a gente vai ver lá cervicites, né? Não vamos falar muito agora, porque vai ter a próxima questão que tem relação com isso, com cervicite barra uretrite, né? E eu vou vir aqui para vocês e vou mostrar aqui, ó. Vaginose, o que ficou? Corrimento acinzentado homogêneo, exame a gente vai ver as Clucells, tratamento metronidazol, que pode ser via vaginal. Candidíase, é um corrimento branco, aderido, aspecto de nata, né? No exame a gente vê pseudoífas, esporos. O tratamento vai ser com imidazólicos, fluconazol, tá? Tricomoníase, aspecto do corrimento amarelado, esverdeado, bolhoso. A gente vê protozoário móvel no exame, na microscopia, tá? E o tratamento vai ser com metronidazol, que não pode ser via vaginal, e aqui a gente tem que convocar o parceiro para tratar, porque é uma IST. Perfeito? Aqui, esses diagnósticos diferenciais, vamos ver com quanto tempo a gente está. 4h25. Vamos para a última questão, e esses diagnósticos diferenciais de úlcera que eu trouxe aqui para vocês, linfogranuloma, tudo isso aqui a gente vê na próxima aula, tá bom? Vou deixar para a próxima aula que a gente aborda esses diagnósticos diferenciais aqui de úlceras genitais, tá bom? Que entra dentro dessa questão que a gente vai falar aqui também. Show de bola? Isso, a Luciana falou já. Ótimo. Era as Clucells, né? As Clucells que vão indicar pra gente essa questão do colostose, tudo isso aí tem a ver com HPV realmente, tá? Show de bola. Um paciente, olha só o caso que a gente quer. Coisa rápida, direta ao ponto, né? Não aquele bando de texto que tinha lá na de pediatria, né? Um paciente com 22 anos comparece à unidade básica de saúde sem apoio de exames laboratoriais, referindo corrimento uretral discreto, amarelado e com odor forte, acompanhado de prurido uretral de disúria há 3 dias. O que é isso, gente? O que é isso aqui? Ah, síndrome do corrimento uretral, uretrite, né? Tudo isso é possível. Mas vamos lá, considerando o caso apresentado acerca do manejo clínico de corrimento uretral, né? Vou colocar aqui pra gente, deixa eu ver se colocar. Uretrite, né? Síndrome do corrimento uretral. Faça o que se pede nos itens a seguir. Aponte 5 itens da história clínica do paciente que devem ser coletados durante a entrevista. Isso aqui é aquela coisa que é mais tranquila pra gente. Você vai colocar bastante coisa. Ah, Lucas, eu posso colocar que questão de uretrite, síndrome do corrimento uretral, eu sei que é uma ST.
você vai colocar tudo. Você pode, inclusive, copiar a questão anterior, né? Múltiplos parceiros, uso de preservativo ou não, uso de realização de sexo anal, receptivo, não sei o quê, não sei o quê. Cara, tudo. Você pode colocar um monte de coisa, tá? Um monte de coisa. E é isso que eu quero de vocês, essa prática de você, assim, ir raciocinando. Lucas, eu tenho aqui uma síndrome do corrimento letral. Eu posso colocar relação, preocupação em relação à saúde sexual, orientação sexual, identidade de gênero, sexo designado ao nascimento, gênero e suas atividades sexuais, quantidade de parcerias no último ano, relação com homens, mulheres ou ambos, relação com alguém não conhecido, que acabou conhecido nos últimos 3 meses, né? Tudo que é comportamento de risco, a gente pode perguntar. HIV, uso de álcool, né? Proteção ou não, enfim, tudo isso aqui a gente pode perguntar. Além, né, das perguntas normais. Olha só. Putz, Lucas, esqueci. Você usa algum tipo de remédio contínuo que possa causar imunossupressão, né, comorbidades, saiu linfonodomegalia, tem lesão genital, que daí a gente vai conversar na próxima aula, então, as úlceras, né, sinais sistêmicos, então, tudo isso aqui, vocês não podem perder ponto. Essa aqui a gente tem que matar, porque a gente vai puxando elementos da história, né. Essa aqui é aquela que ele dá de presente pra gente. Agora, essa aqui a gente tem que saber 2 agentes etiológicos mais prováveis nessa situação. Quais são os 2 grandes associados aí a uretrite cervicite, uretrite cervicite, uretrite cervicite? Quais são os 2? Coloca aí para mim. Deixa eu ver. Clamídia e gonococo. Aí você escreve bonitinho também, né? Lucas, eu não sei como vou escrever. Tenta, né? Você vai tentar. Você bota o gonococo, mas aí você bota Neisseria gonorreia, tá? Não tem problema. Lucas, eu errei esse aqui e acertei esse aqui. Tudo bem, ele vai considerar gonococo para ti, tá? Vai pegando por hábito, não fica em cima de escrever. Isso aí, ó, clamídia, trachomatis. Lucas, eu vou ter que catar as letrinhas assim. Isso aí, tá? Mas escreve clamídia e gonococo, né? Clamídia e gonorreia, e aí você coloca entre parênteses, tenta escrever o nome científico de fato, tá bom? Na indisponibilidade para a realização de exames laboratoriais, qual é a primeira opção de tratamento inicial do síndrome do corrimento uretar? Isso aqui também eu quero que vocês coloquem. Porque teve aluno que me perguntou que não estava já sabendo que mudou bastante tempo já a dose de uma medicação IM aí que eu não vou jogar, quero que vocês me falem qual que é. Qual que é a dose do tratamento? Quer dizer, quais são as drogas, né? E a dose. Isso aqui você tem que colocar a dose porque é um tratamento clássico, né? Lucas, ele pediu qual é a primeira opção de tratamento inicial, mas não colocou dose específica. Tudo bem, dá pra gente entrar com o recurso. Ok, o Alex colocou pra gente ceftriaxona 500mg, mas só? Não tá faltando alguma coisa? A gente trata cervicite, a gente sempre trata 2. Um IM e um VO, um IM e um VO. O IM foi, é isso aí, ceftriaxona já não é mais. Isso aí, azitromagrama. Cuidado, Mariângela, cuidado, azitromagrama, tá? Ceftre 500, azitromagrama, tá? Ceftre 500, azitromagrama, ó. Ceftriaxona 500mg IM dose única. Ó, sem identificação do agente biológico, que ele coloca lá no PCDT, justamente assim, é azitromicina 500mg, 2 comprimidos. Mas guarda uma grama, fica mais fácil. Você, Lucas, eu tenho um comprimido do ácido lá, que é 1 grama. Sim, pode ser. Lucas, azitromicina 500mg, você tem no posto 2 comprimidos de dose única. Ok, pode ser. Né? Mas você tem que lembrar que é totalizando 1 grama, tá bom? Lucas, não, lembra que o corretor não vai saber, você vai ter que falar para ele, tá? Aqui, ó, uretrite igual a cervicite, então tudo que a gente tem para a gente acaba aplicando, tanto de agente quanto de conduta, né? Nesse caso, deve-se realizar a avaliação, principalmente por meio da história clínica, caso o paciente não melhore, né? Considerando a possibilidade de reinfecção ou tratamento inadequado para clamídia e gonorreia. Descartadas tais situações, devem se pesquisar agentes não suscetíveis ao tratamento anterior, como micoplasma genitário, tricomonas vaginalis e uroplasma urealyticum, né? Então isso aqui é importante por quê? Porque ele pede. Aqui, ó, se os sintomas persistirem após 7 dias de tratamento, mesmo com o uso regular da medicação prescrita, ou seja, quem que não está coberto, qual agente etiológico deve ser tratado? E aí, esse aqui era difícil. Esse aqui era difícil de lembrar, tá? Porque não é uma coisa que é clássica. Micoplasma genitário, tricomonas vaginalis, ureaplasma urealyticum, tá? Que isso é copia e cola do que está no PCDT. Mas esse aqui, isso aqui tá exatamente assim. Ele copiou e colou desses aqui. Mas esse aqui era mais difícil aí de lembrar, né? Tá? Mas aí você podia chutar, tricomonas normalmente está associada, né? Esse aqui pelo menos era um pouquinho mais próximo da gente. E por fim, letra E, cite as 3 vacinas que devem ser averiguadas no cartão de vacinação e as 4 testagens a serem oferecidas pertinentes ao caso. Vou dar uma aceleradinha aqui só para a gente ver. Vacinas contra hepatite A, hepatite B, HPV, testagem para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Lucas, quer dizer que sempre quando eu me deparar o paciente lá com tricomoníase, eu vou ter que fazer testagem para ele? Sim. Você propõe a testagem dele e do parceiro. Para HIV, para sífilis, para hepatite B, né? E com os testes rápidos, de maneira importante, hepatite C, isso é sempre importante. E aí, as vacinas que estão associadas, eu até trouxe aqui um resuminho legal para vocês. As vacinas que estão associadas, nesse caso, vão ser essas que têm esse cunho, da hepatite A, da hepatite B, do HPV. Mas eu trouxe para vocês aqui um resuminho, depois eu vou mandar o slide em PDF, e aí fica de tema de casa para vocês, tá?
as vacinas para o adulto e o idoso. Aí você tem aqui hepatite B, tem que ter 3 doses, né, de esquema básico, e aí o quê? Tem um intervalo entre as doses, eu tenho 3 doses, beleza, estou vacinado. Difteria e tétano, eu tenho as 3 doses, né, que tem que estar completas, e a cada 10 anos fazer o reforço. Lucas, teve um acidente grave, beleza, você adianta essa vacina, né, esse reforço, na verdade. Febre amarela, é para todo mundo? Sim, dose única, para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação. E o reforço, caso a pessoa tenha recebido uma dose de vacina antes de completar 5 anos de idade até os 59. Então, a partir dos 60, a gente vai individualizar. Em geral, não é para todos, mas até os 59, sim. E aqui tem sarampo, a tríplice, né? Sarampo, cachumba e rubéola, 2 doses entre 20 e 29 e uma dose de 30 e 59, e a pneumo 23 vai ser para pacientes realizados uma dose para quem? 60 anos, acamados ou institucionalizados. Isso aqui é do Ministério da Saúde, isso aqui é importante saber, tá? Adulto e idoso tem cada vez caído mais. Eu vou deixar para vocês essa revisãozinha em casa depois, tá bom? Façam esse teste, tá? Esse teste que eu falei para vocês, e eu acho que essa é a coisa mais importante da aula de hoje. Levem essa ideia de você escrever, de você completar tudo isso, que é importante. Façam esse teste, que resolve uma prova discursiva e dá para alguém que não é da área para resolver. Dá o gabarito, né? E dá a tua prova. Você vai ver que muitas vezes a gente esquece por achar que é óbvio, né? Mas que é importante a gente colocar. Tá bom? O Alex pediu o adulto que tem hepatite B completa. Aí você vai ver se ele é suscetível como? Através do anti-HBS. Né? Aí o anti-HBS, deu menos de 10, a gente considera que ele está protegido quando o anti-HBS está acima de 10. Aí se ele está suscetível, a gente vai ter que fazer uma dose, a gente chama de dose anamnésica, a gente faz uma dose para ver se o sistema imune acorda. Aí você espera ali 30 dias e avalia anti-HBS. Se anti-HBS continua abaixo, aí você vai ter que refazer as 3 daí, tá? Mas olha, esse calendário aqui do adulto, isso aqui para vocês é importante também, tá? Deixei aqui com uma estrelinha porque vale a pena vocês ficarem atentos, tá bom? Então estamos finalizados com a prova do Revalida 2023. Tivemos que dar uma acelerada agora nesse finalzinho das discursivas, mas sempre quando vocês tiverem alguma dúvida ali de como responder, enfim, podem mandar que a gente vai trazer as questões. Eu tinha trazido as atualizações já nessa, a gente não conseguiu